Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Cartas Vivas e hoje temos a presença de uma mulher especial, né não, Renato? O pessoal já viu na thumbnail, né, Renato? Eu vou, coitado do Renato. Hoje estou aqui sem minha dupla, estou me sentindo só, perdido. Quem vai me fazer raiva hoje? Eu não sei quem vai me fazer raiva, porque eu amo. Eu amo o Daniel, mas o Daniel ele consegue me irritar profundamente. Mas hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. E se você não conhece essa convidada, faz parte aqui da nossa igreja e não conhece, você tá perdendo. E se você conhece e não gosta, você tem algum problema. Todo mundo ama essa mulher, né não? É verdade. Estamos com ela aqui, Dona Izzy, mas para os íntimos pode chamar de Tia Izzy. Te amamos, tá, Tia Izzy? Te amo também. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Hoje é um dia especial de estar aqui falando com a senhora de um assunto muito importante e é maravilhoso. Amo conversar com a senhora e hoje a gente só vai conversar aqui do mesmo jeito que a gente conversa quando a gente está ali fora. Eu tenho muito medo. Ela falou que estava com medo, ela queria qualquer outro apresentador menos eu. E aí, se apresenta pro pessoal, para quem não conhece a senhora, ou que está vendo que não é da nossa igreja, quem é Izzy? Pode falar aqui, ó, olhando para cá. Bom dia, gente. Eu sou Izzy Câmara de Souza. Não gosto muito do Souza, não. Eu gosto mais do Câmara. Tenho 76 anos. Sou Cartas Vivas com muita honra, com muita alegria. Sou professora. Fiz português e literatura. Fiz também pedagogia, porque eu não sabia que deveria fazer pós. Mas não me arrependo. Na pedagogia foi legal, foi muito bom. Gosto de ser professora e hoje estou professora na EBD. Amém. Que é uma honra e uma responsabilidade imensa. Eu acho que falar de língua portuguesa, ter vivido, foram 47 anos de magistério, público e particular. Eu trabalhei com jovens de 10 a 60. Mas na igreja é muito mais difícil. Falando das coisas de Deus, até hoje, ainda tremo muito, embora seja assim, uma honra, um sonho realizado. Cartas Vivas me fez viver esse sonho. Tenho um orgulho enorme de ser coordenada pelo Hanaã, ter o Paulinho, Gabi, pessoas assim que ajudam, a Thalita, que estão sempre ali ajudando muito. É uma honra imensa, mas uma responsabilidade muito grande, porque falar das coisas de Deus é muito difícil. Essa sou eu. Tenho 2 filhos, eu gosto de falar disso, porque eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos, Bárbara e o Jader, que vocês conhecem o Jader. Bárbara está morando na Ásia e eu penso que vocês orem por ela, porque a maioria não tem cristão quase na Ásia, né? E aí ela está sem igreja e eu fico muito preocupada com a Bárbara fora dos caminhos. E tem o Jader, que era da nossa igreja, é ainda, né? Só que ele foi para São Paulo, sim, porque a esposa dele não se adaptou ao Rio de Janeiro. Mas ele diz que ele é Cartas Vivas ainda. Então, e eu acredito que seja. Sim. E eu estou na Cartas Vivas por ele, porque ele acreditava no projeto dessa igreja, sim, acreditava na filosofia, né? Na missão da nossa igreja. Sim. E eu também acredito, por isso estou aqui muito feliz, muito realizada. E assim, feliz por Renan disse que eu sou amada. Eu sou uma pessoa muito alegre. Falo demais, sou comunicativa aberta. É professora, né? É professora. Mas sou muito feliz de estar aqui. A melhor parte, ela não contou que ela é tricolor. Graças, né, a Deus, sou muito tricolor. Obrigado, né? Tricolor. De não coração. Vou contar as histórias aqui que a senhora fazia na torcida. Essa aqui é só para quem quando a gente tá junto, só eu e ela, e chega alguém, eu tenho o prazer de contar as histórias, que ela diz que é mentira e não é. É mentira. Sim. Mas eu não vou contar aqui que eu não vou constranger ela, né, Renato? Eu já contei pro Renato aqui antes, a coisa é feia, não é, Renato? Não vamos acabar aqui com a história dela. Ela é tão bonita, olha como é que ela é. Quem olha assim não imagina o que ela fazia nas torcidas. A gente não vai... E continua mentindo, isso é muito feio. Tia Izzy, é um prazer grande da senhora estar aqui e a gente vai falar sobre a importância do ensino, a importância de se estudar. E eu acho que não teria uma pessoa melhor para falar. E a gente
a gente está dentro de um contexto cristão, falando para cristãos. Acredito que a gente consegue alcançar pessoas também que não conhecem a Cristo, mas a importância do ensino, a importância de se estudar tanto para o cristão quanto para fora. E a senhora tem uma vida inteira aí na docência, dando aulas de língua portuguesa, literatura. Eu tenho que tomar cuidado hoje aqui como é que eu vou falar as coisas, né? Afinal, é uma professora de língua portuguesa. E conta pra gente um pouco, assim, por que a senhora decidiu ser professora? O que te chamou a atenção para ser professora? E por que escolheu a língua portuguesa? Porque o que veio antes? O amor por ensinar ou a língua portuguesa? E dentro da língua portuguesa, cara, eu amo tanto isso que eu quero que as pessoas aprendam, ou eu quero ensinar e depois veio o amor pela língua portuguesa? Quem veio primeiro? Caraca, eu nem sei dizer, de verdade, não sei mesmo. Porque meu sonho de adolescente era fazer medicina. E eu venho de uma família pobre. Sim. A minha mãe, quando eu comecei a estudar, minha mãe estava viúva, trabalhava na prefeitura, e ainda não havia, né, esses ProUni, Pro não sei o quê, como é que é, Enem, não havia, a gente fazia prova para as faculdades separadamente. Eu fiz prova para a faculdade em 1969. Eu falei que eu tenho 76 anos. Então a gente escolhia a faculdade. Meu sonho era o UERJ, meu sonho era o FRJ, mas eu nem sabia fazer prova. Sim. E uma amiga minha me convidou para fazer Souza Marques. Então eu sou, com muita honra, da segunda turma da Souza Marques. Ah, que maravilha! Foi aluno de Evanildo Bechara. Então, assim, a minha honra é muito grande, né? Aluno de Evanildo Bechara, do Mário Pires, e, assim, Calhau, os professores, assim, os tops de língua portuguesa. E eu sempre fui muito estudiosa. Então, assim, eu queria medicina, não pude. Minha colega falou, estou fazendo um cursinho, vamos fazer? E aí eu fui fazer o cursinho. Consegui passar. O cursinho para poder fazer como se fosse as provas, como se fosse o vestibular como hoje, vestibular, né? hoje. Tá. E a gente fazia a prova de português, literatura e inglês. O inglês era fraquinho, mas para responder dava para fazer, né? Para fazer a prova ali, conseguia ler, entender, responder. E aí, eu sempre fui muito estudiosa. Sim. Isso aí eu tenho uma honra muito grande, muito estudiosa. Eu era aquela que começava a ler e perdia o sono porque estava lendo. Hoje eu não estou mais assim, não. E aí passei para a faculdade e... No primeiro ano, uma amiga me convidou para dar aula em São João de Meriti, que lá aceitava, né? Livre docência, né? Isso quando você já tinha acabado de entrar na faculdade? Acabei de entrar. Tu entrou na faculdade? No primeiro ano, minha colega me convidou. Pode? Já vamos estagiar, já vamos estagiar. E aí eu fui trabalhar em São João de Meriti. Educandário São João Batista. E gostei muito. E era interessante porque eu tinha 22 anos... E os meus alunos tinham 16. Então, é uma diferença muito pouca, né? Muito pouca. Hoje é o nono, o oitavo ano, sei lá. Na época era a 7ª série. Sim. E eles tinham mais idade, né? Então, minha idade era muito próxima, eu era muito... E, você assim, chegou ali, podiam pensar até que você estava indo estudar também. Exatamente. O meu diretor me chamou e mandou usar um jaleco comprido, que a minha saia era muito curta. Você tem que usar porque você é novinha. E meus alunos se confundiam, mas assim... Houve uma interação muito grande entre nós. Eu gosto de estudar, né? Gosto da língua portuguesa. E me apaixonei, primeiro pelo Bechara, né? Você assistir a aula do Bechara é um negócio assim, que eu assisti a aula assim, babando. Sabe? Não conhecia Jesus, eu dizia que ele era o meu Deus. Era o Bechara e o Vinícius de Moraes. Vinícius, eu cheguei a dizer para ele que era o meu Deus poeta. Não conhecia Jesus, né? Depois a gente muda. Mas... E aí, porque houve uma interação muito grande, e os alunos começaram a dizer que eu explicava bem, e eu me senti bem ali. Aí fui ficando, acho que é isso que eu quero, não quero mais medicina, não. E aí fiz letras, e me formei em 72, em 74 abri o concurso para Estado da Guanabara, e na época os professores eram bem remunerados, nós tínhamos um certo status, né? Hoje as coisas foram invertidas. Mas os professores das escolas particulares, os diretores, colocavam uma faixa professores da rede estadual. Então nós éramos bem vistos, né? E aí
fui tendo oportunidades. Eu trabalhei aquele ano, aí no ano seguinte o diretor me convidou de novo, aí depois me convidaram para outras escolas, aí comecei em cursinho, e fui gostando e foi... A senhora deu aula até que ano? Até 2017. Até 2017, tá aqui, ó. Pertinho. Foi. Então a senhora pegou também essa mudança. Peguei. Desse respeito que tinha pelo professor, e parece que, infelizmente, parece que foi desvalorizando, totalmente, né? De chegar à época de, tipo assim, não ter mais respeito, o aluno não ter mais respeito. Era realmente, o professor entrava em sala, era uma autoridade, né? Verdade. Era uma autoridade. Isso se mudou, né? Totalmente. É? Totalmente. E foi assim, uma coisa muito triste, né? Sim. Porque você começa a ver assim... A gente vai falar de política, né? Mas você percebe assim, uma desvalorização do ensino público. Sim. Assim como fazem com a saúde pública, faz com o ensino público, infelizmente, né? Se a gente... E é muito ruim falar isso, mas eu fui diretora de escola pública também durante 10 anos. E a gente vai ser assim, os projetos maravilhosos, a gente tem gente muito boa, tem professor, a maioria de pós-graduação, de mestrado, estão ali no município. E muitos, hoje em dia não, as pessoas estão se perdendo sim. Porque desvalorizaram o salário, ficou muito pequeno, as pessoas estudam muito e você não se paga, né? Aquilo que você recebe. É verdade. Então as pessoas... E respeito, porque o aluno... E é triste comprovar isso, em 2013, eu trabalhei com um projeto que chamava... Meu Deus do céu, estou esquecida também. Tá? Mas era um projeto da Rede Globo que falava... Era... eu não estou lembrando. Projeto 2000, Educação 2000, uma coisa assim, 2000, Projeto 2000. Ah, tá. Telecurso 2000. Telecurso 2000. Nós trabalhávamos com esse projeto. Então, assim, eu trabalhava com uma turma, eu tinha a semana inteira com essa turma. Sim. E eram alunos de 16, 17 anos que chegaram até a antiga 7ª série, né? E não passavam. Então, o objetivo era socialização, era integração, era colocá-los na sociedade. E a gente perguntava, qual é o teu sonho? Eles não tem sonho. Então é muito triste quando você ouvir o aluno, você não tem sonho. Sim. Porque eu, quando fui para a escola, eu pensava, poxa, meu pai dizia assim, eu não tive instrução, mas meus filhos terão. Sim. Eu vou vender minha casa... Eu vou vender tudo para que meus filhos tenham instrução. Sim. Então, eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade. Então, quando eu passei para o Estado, a gente ganhava bem. Então, assim, meu Deus, que alegria! Que eu vou poder... Eu passei para o Estado em 74, em 75 eu comprei meu apartamento. Sim. Eu comprei um apartamento pela Preve Rio, na época. Sim. Mas, assim, primeira locação. Então, assim... E comprei carro 4 anos depois. Então, assim, a gente ganhava bem. Sim. E aí... Eu sonhava estudar mais, fazer mais, porque a educação que me levou para isso. Sim. Eu tinha um amigo que eu adorava, assim, e era meu ídolo, porque nós morávamos em Vigário Geral, não era o complexo de Vigário Geral de hoje, né? E ele passou para medicina. Então, assim, o maior orgulho da rua éramos nós dois. Claro. Ele passou 4 anos antes de mim, ele passou para Nacional de Engenharia, aliás. Ele passou Nacional de Engenharia. E ele dizia, filho de operário fazendo engenharia, né? Que então, maravilha. muito bom. E eu passava para professora. Para professora e para no Estado, que era difícil. Na época que eu fiz prova, os meus professores fizeram prova também para o Estado. Então, me lembro... Competia com os professores. Eram 527 vagas e passamos muito mais do que isso. Eu fui a 42ª. E chamaram as primeiras pessoas e me chamaram só 3 meses depois. Sim. Mas eu fiquei exatamente na escola que eu queria, era uma escola nova. Que então, ótimo. Assim, foi maravilhoso. Eu fiquei nessa escola de 74 a 90. Então nós tínhamos um grupo assim muito bom, nós nos reuníamos para estudar. Sim. E essas coisas foram se perdendo. Então assim, a gente via pessoas vindas das camadas mais pobres. E estudavam porque queriam, porque acreditavam na educação. Sim. A direção da escola acreditava. Eu, quando dirijo a escola, eu dizia, eu dirijo a escola dos meus filhos. Então, eu quero que aqui seja a escola dos meus filhos. Os meus filhos estudaram. Possível, né? Os meus filhos estudaram naquela escola. Então, e hoje você vê. Quando eu saí da direção, eu já estava assim. Não pode mais impedir que entre sem uniforme. Não pode mais impedir que chegue atrasado. Não pode mais pedir para ler livros. Não pode mais pedir, não pode. E aí você...
Sim. Se sente tolhido. Acaba limitando, né? Totalmente. Então, assim, quando a senhora fala assim, a senhora falou lá de Vinícius de Moraes, a poesia também te incentivou nessa questão da literatura, da língua? Porque antes de você pensar em pronomes, você estava pensando ali de como é que esse cara junta essas palavras e faz algo tão bonito, né? E aí a língua também, ela começa a surgir, a aparecer, te chamar a atenção, exatamente, né? porque assim, o que é poesia? Poesia é você colocar o teu sentimento, né? A poesia é o sentimento. Sim. Existe a prosa e a poesia. A prosa você escreve, agora a poesia é aquilo que está na essência. É aquilo que você... Então, você, meu Deus, jogar essas palavras. Quando ele diz que não seja não é que não seja infinito enquanto dure, que seja infinito enquanto dure, isso aí é um negócio maravilhoso, né? Então, assim, de tudo ao meu amor serei atento. Olha só. E olha a inversão. Serei atento ao meu amor de tudo. E a gente inverte. O próprio hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens. Aí quando eu falava assim, qual é o sujeito? As pessoas, indeterminado. Não é indeterminado, não. As aves, as margens pastas ouviram. Então Alguém ouviu. Então, por causa disso, você se apaixona pela língua. Sim, e é muito bonita, né? Sim. Existe um poema do Olavo... Eu gosto de montão, gosto de poesia demais. Tinha o Olavo Bilac que dizia assim, língua portuguesa, última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Gente, última flor do lácio, por quê? Porque a gente foi do latim vulgar. É a última de toda a península. É muito lindo. Então, eu sou apaixonada. A língua portuguesa é uma língua muito bonita, muito de verdade, né? Verdade. E muito rica. Quando a senhora fala assim do hino nacional, acho muito interessante, porque se você parar para estudar o hino nacional, você vai aprender muito. Vai aprender muito, tanto de culturalmente, como de língua portuguesa, de história, porque está contando muita coisa ali que você fala, mas por que essa palavra, por que essa frase, aquilo quer dizer algo que estava na história e formou. A poesia, eu acredito muito que a poesia é uma graça comum, é a graça que Deus libera. E as pessoas têm esse dom, e vai ter, e vai trabalhar com a poesia. Exatamente. Infelizmente não usa para Deus, mas ela tem aquilo nela. Então é a graça comum que Deus botou no mundo, né? Então as pessoas têm. E não precisa de formação acadêmica. Não precisa de formação. Me lembro que uma vez eu convidei, alguém me falou dele, Nelson Sargento, para falar com os meus alunos. E ele perguntou, eu posso falar numa escola? Aí eu falei, claro, nas suas poesias. Então, assim, ele talvez não soubesse a importância dele, de como ele falava da história do Brasil nos sambas, né? E que era uma poesia. E para eu mostrar ao meu aluno que, né, que na letra do samba existe uma poesia. Claro. Na música, no geral, né? Se você pegar só o texto, ela é uma poesia. É uma poesia. Ela vira uma música quando junta com a melodia, com a harmonia. E ela vira um composto ali, mas ela só a letra é uma poesia, sempre uma poesia. Todo compositor é um poeta. Né? Exatamente. O poeta é um fingidor. Então, aí, quando a senhora começa a dar aula, a senhora vê essa importância e tinha essa questão de, né, minha filha é professora. Aqui na rua eu cresci e ela é professora. Tinha esse orgulho. Porque você não forma... eu acredito que o caráter da pessoa vai ser formado em casa. Mas, intelectualmente, os professores têm esse poder. E tinham esse poder, pelo menos. Exatamente. Tinham pelo menos para acrescentar, encher a vida daquela criança e ela crescer e ser um adulto intelectualmente maduro. Exato. Né? E aí, como é que a senhora vê a importância, a gente vendo a decadência da educação e como é que ela foi decaindo, qual a importância da educação para um ser humano? Aqui a gente ainda não está falando dentro da área cristã, a gente vai chegar. Mas, no geral, qual a importância para um país, para uma família, ter educação, ter esse conhecimento? Eu acho que a importância total, né? Não existe, não tem limite. Porque eu acredito numa frase que não é minha, né? A maior cegueira é a ignorância. Sim. Não é? Então, assim, se você não conhece, você é levado, você faz aquilo que as pessoas mandam. Então, se você tem educação, se você tem conhecimento, você pode alcançar várias alturas. Você pode conhecer o mundo
Hoje, né, você vê pela televisão, Sim. você pode conhecer. Então, eu acho que a educação é tudo. Sem ela, a gente não alcança. E nas famílias também. Se você tem, por exemplo, meu pai dizia que ele não foi para a escola. Ele dizia que teve carrear gado. Eu usava esse termo, carrear gado, porque ele era do interior. E ele disse que teve escola, assim, poucos meses. Mas ele gostava de ler. Sim. E ele aprendeu a ler sozinho. Ah, é? É. Ele já incentivava a senhora a ler? Já dizia que a gente devia ler, tinha que ler. Ele levava jornal, né? A leitura dele era jornal. Sim, sim. Então ele lia jornal e achava que era muito importante isso. Então, e que tinha que saber. Sim. Eu tinha que ser doutora, né? Porque eu era a filha mais velha, então eu seria assim o representante, eu seria responsável. Isso foi um pouquinho ruim para mim, que eu fui um pouquinho responsável. Acaba se tornando um exemplo, né? Você e, assim, obrigatoriamente a senhora se tornou um exemplo. Se ela faz, todo mundo tem que fazer. Exatamente. Eu tinha muito orgulho dele, né? Depois a mamãe dizia assim, não estudou porque o pai não deixou, era o tio, né? Que ela foi criada pelo tio, o tio não deixou estudar porque mulher não estudava. Sim. Então a mamãe casou em 45. Então, mulher não precisava casar, porque ia casar... E mamãe queria ser enfermeira. Não estudar. Enfermeira ia ser mulher de médico, então não estudou. E minha mãe queria estudar. Então, mamãe, com 58 anos, já estava formada. A mamãe foi fazer supletivo, porque o sonho dela era fazer ginásio, né? Porque o termo era ginásio, e fazer auxiliar de enfermagem. E ela fez o ginásio e auxiliar de enfermagem, e quando ela morreu... Não mudaram oficialmente, né? Mas ela trabalhava ela era servente, mas trabalhava como auxiliar de enfermagem, porque ela fez o curso. Então era o sonho da vida dela. Maravilha. E com 58, então tinha um orgulho enorme. E ela falava assim para mim, me ensina. Eu ensino, fazer eu não faço. Ela queria, puxa, você não faz? Não faço não, vai estudar. Então assim, eu sempre incentivei muito a minha mãe. Sim. As minhas irmãs também foram, eu acho que seguindo isso, né? Isso é maravilhoso. E os meus filhos... O primeiro presente que eu dei quando eu soube que estava grávida foi comprar livro. Só que eles não gostavam muito. Depois começaram a gostar de livros. É um hábito, né? E ninguém vai gostar de ler livro assim do nada. Ainda mais hoje. Você tem televisão, tem videogame, tem celular. Você dá um negócio que só tem letra. Letra. Não tem uma figura. É horrível, né? Então, mas o hábito de você fazer aquilo... da insistência de você faz uma vez, faz duas, você começa a ter prazer. Eu acho que quando a senhora fala de livro, eu sou uma pessoa assim que eu li quando jovem, lá na escola eu tinha meus livros obrigatórios para ler, né? Vou ser bem sério para a senhora, os livros obrigatórios eu nem lembro muito, mas eu tinha uma coleção, eu não lembro se era a coleção do Vagalume, algumas coisas assim que era infanto-juvenil, E eu tinha vergonha, né? Porque eu pegava aquilo ali e aí os garotos da escola, tipo, se me vissem lendo aquilo, iam me zoar. E sabe que adolescente não presta, né? E aí eu pegava escondido na biblioteca da escola, ia pra casa lendo e fui lendo ali aquela sessão e li. Depois eu não li mais tanto, fiquei um hiato aí um bom tempo. E eu amo ler porque... tem coisas que você nunca... A tela parece que não vai conseguir te passar aquilo. Exatamente. Eu acho que não... Eu acho fria. E eu acho, não sei se isso é por causa da idade, eu acho que a televisão... O celular, né? Tira a tua criatividade. Eu fiquei muito triste uma vez que faltou um professor, estava direção já. Faltou um professor, e aí eu e o professor de artes entramos na sala para ajudar. E aí ele pegou uma folha e botou... tinta na folha, mandou dobrar e colar nas paredes. E aí eu vi um monte de figura, depois que secou, eu vi borboleta, eu vi leão, eu vi várias coisas. E as crianças diziam que não estavam vendo nada. Não estava vendo nada? Porque tira a sensibilidade. Eu acho que você deixa de criar. Sim. Você fica muito... Deixa de criar, você deixa de interagir. Sim. Um dia, já adulto agora, um dia meu filho estava no quarto e botou, eu te amo. Aí eu falei, se amasse, se levantava para me dar um beijo. Não é? Então, assim, acho que separou as pessoas. A tela, o celular e hoje em dia com inteligência artificial, cada vez mais tira a criatividade e o pensamento. Exato. Você não precisa mais pensar, você tem a resposta de tudo. Você não precisa mais imaginar nada. Tudo. E a leitura faz isso contigo, faz você imaginar, né? E é muito sério isso, porque não me lembro, não vou lembrar agora quem foi, não me lembro qual foi o autor, mas ele escreveu em 70. O título era O Máquina, Orai por... Não sei esse título, mas Ó Máquina, Orar por Nós. Que ele diz assim,
Por que pensar? Por que imaginar? Pra que a pensar? máquina fará por nós. Sim. Por que subir essa aqui era? Por que subir a escada de Jacó? Uhum. A máquina fará por nós. Fará por então, nós. assim, aí você não lê, você não pensa, tá tudo pronto. Eu vivi uma experiência dessa em 2016, me aposentei em 2017. Em 2016 eu tinha uma turma. E eu gostava de mandar que eles escrevessem. E uma menina fez um texto lindo. Eu falei, coisa linda. Aí eu mostrei para minha sobrinha. Aí ela falou assim, não sei se foi para minha sobrinha ou para minha filha. Aí, mãe, sei lá. Aí foi lá, botou lá um título no Google, sei lá. E aí aquele texto estava pronto. Ela falou, tua aluna Só copiou. Só copiou, ela copiou. Só copiou. Aí eu falei, caraca, aí eu comecei a perceber que eu tinha dado, talvez eu tinha dado 10 ou 9, porque eu não era uma professora chata de dar nota não, sabe? Eu era uma professora justa. E aí a menina botou aquele lá. Uma poesia, eu dei 10 para ela e não tinha sido feita por ela tinha copiado. Sim. E aí eu comecei a prestar atenção nas outras. Claro, tinha muita frase pergunta. Aí a senhora tem que começar a se atualizar nisso. Caraca, e prestar atenção no que estão fazendo. Exato. Sim. E aí quando eu vim para cá, para essa igreja, eu falei, eu queria trabalhar com adolescente. Aí meu filho falou, mãe, não dá não, porque hoje tu não tem mais a linguagem deles. É impressionante isso. Então, eu não sei, acho que está distanciando a gente, né? Sim, então. É incrível. Quando a senhora fala isso, eu lembrei claramente do livro 1984, do George Orwell, que ele tem lá a questão da língua, que eles vão diminuindo a língua. Então, tem o crime pensar. E o crime pensar é o quê? Você pensa demais, você tem palavras demais, vamos diminuir as palavras, e aí eles vão forçando a pessoa a conhecer menos palavras. Então, as gerações que estão aqui sabem a palavra, mas não pode usar, a próxima já não aprende, então ela não sabe, e aí vai limitando o pensamento. Pode deixar que a gente pensa para você. Então tinha o crime pensar, você pensar era criminoso. E eu acho que a gente... quando ele fez, como ele escreve dizendo que é uma distopia, mas eu não acredito que a distopia era quase uma profecia, né? Assim como o autor fala, né? Pra que a gente vai subir a escada de Jacó? Deixa que a máquina faça. Exatamente. Então, a falta da educação, e a gente é um país que não lê. Eu vi uma vez um estudo dizendo que o brasileiro médio lê talvez um livro por ano. O que é um livro por ano? Brincadeira, né? E aí, não é nem 2 esse ano. Não é nem, e a gente não tá nem pegando um calhamaço de 500 páginas, não. O cara lê um livro de um ano daquela de 100 páginas, que não tem problema. Tem livros de 100 páginas que são maravilhosos. Mas o que essa pessoa ela tá aguçando a criatividade dela? Né? Eu acho que quando eu lia lá a série Vagalume, e acho que um livro que me fez mais pensar foi Nárnia. A senhora já leu Nárnia? Menino, não lê. Leia Sabe por quê? Nárnia. E aí tem que Preconceito? Preconceito. Eu achava que era alguma coisa... Não tinha nada a ver com... Sabe aquele tema que você fica meio religiosa? E eu te pedi ajuda sobre isso, né? Lembra? Que tenho medo. E aí eu achei que era alguma coisa assim. E eu ganhei no município. Eu ganhei aquele grande, que é inteiro. Sim, volume único. Eu dei o livro, não li Nárnia. Olha, Nárnia, a senhora precisa ler Nárnia, que Você Nárnia tem? É maravilhoso. Então pode me emprestar, eu sou cuidadosa com o que me empresta. Não, Nárnia é maravilhoso, porque Nárnia, a gente falando dessa criação, um autor cristão que ele pensa escrever com a doutrina cristã, com o ensinamento, com o caráter de um cristão, mas ele não escreve para cristão. E aí, quem não conhece, tá aprendendo ali características de um cristão, de Jesus, e vai absorvendo para a vida dele sem ele saber. Por quê? Porque ele vê o personagem e fala, caramba, esse personagem é honesto, ele é isso, ele é aquilo, ele faz assim, ele se comporta de tal jeito. Você começa a querer agregar aquilo na sua vida. E são componentes cristãos. Mas ele não escreve com a temática cristã. Até porque ele vai falar de um leão, de um mundo de fantasia. E aí eu entrei nesse assunto porque quando tem um momento que você está lendo que eles entram em Nárnia, e quando entra em Nárnia, vai contando na história como é que o mundo, a Nárnia, se forma. E aí fala da criação de Nárnia. Eu não assisti os filmes, mas minha esposa assistiu e falou que não tem.
Nos filmes de Nárnia não tem essa criação. E eu entendi por que não tem, porque não tem como você explicar aquilo. Nenhum vídeo vai conseguir demonstrar o que sua imaginação tem, exatamente, porque é inacreditável. Exatamente. Você né? tem que imaginar. E é isso que eu falava para meus alunos quando eu perguntava de sonho. Uma vez eu perguntei, porque a gente usava muita música, né? E eu perguntei, aquele funk morar na favela, né? Que é morar tranquilamente na favela, onde eu nasci. E eu perguntei para eles, você acha que pobre tem que morar na favela? O pobre tem que morar? Sim. Tem que ser feliz? E foi uma discussão. Ser feliz é morar ali. Ser feliz, depende disso. Ser feliz é morar na favela? É um lugar único? E a gente não pode. Aí eles. Sabe, foi uma discussão muito boa e a gente fazia trabalhos maravilhosos em cima disso. Sim. Porque eu dizia para eles isso, se você forçando conhece, a pensar, exatamente, né? se você conhece, você sabe os seus direitos. E é só através da leitura, através do conhecimento. Então a educação é importante por isso, né? Sim. Porque aí você sabe quem você é. Sim. Porque aí você fala com um vereador, ele vai lá, tapa um buraco, isso não é o trabalho dele. Não é. Você calça aquela rua, não é o trabalho dele, ele tinha que legislar. Sim, ele tem que fazer políticas, né, para que a gente possa viver melhor, para que tenha uma educação de qualidade. A educação faz a pessoa se abrir para um mundo novo, né? Para um mundo novo. Exatamente. Eu morava na Baixada e morei na Baixada até os 25, nada contra a Baixada. Eu amo onde eu morava. Mas eu tinha limitação, eu morava distante do centro. Então, até os meus 25, meu sonho, eu nunca pensei em viajar para fora, fazer um intercâmbio, nada disso. O meu sonho era só morar no centro daquela cidade. Então, eu pensava assim, se eu morar lá no centro, conseguir comprar uma casa lá no centro, já estou realizado. Isso foi até os 25. Quando eu fui fazer minha faculdade, aí que eu fiz a faculdade, gente... As pessoas hoje ficam falando que não precisam de faculdade, que não tem essa necessidade de faculdade. Realmente, para alguns trabalhos, não. Mas eu acho que a faculdade não é só para te ensinar o trabalho. É para abrir a sua mente para uma nova etapa. Nova etapa, exatamente. Né? Porque quando você faz... eu também sou da época que fala primário, ginásio, segundo grau. Segundo grau, Então, quando você faz o primário é uma coisa, quando você faz o ginásio, tua mente abre mais, porque você tem novas matérias. Quando você faz o segundo grau, o ensino médio, outras matérias. E eu acho que quando você faz a faculdade... não só para sua profissão, porque eu acredito que na faculdade você começa a aprender a tua profissão mesmo trabalhando. Tu sabe muito teórico, mas ela não serve só para a função, né? Isso. Ela vai abrir sua mente para outros campos. Parece que você vai abrindo portas que o segundo grau não abre, que o ginásio não abre, e que a vida no geral não abre. A vida no cotidiano vai te abrir portas também, mas a faculdade, após o mestrado, vai te abrindo coisas que você não imagina, que você não consegue sozinho. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, tirando uma pessoa, se você não for um Zuckerberg, não for um... Como é que era o nome do dono da Apple, Renato? Fala aí, William. Qual era o nome dele? Não lembra o dono da Apple, gente? Pô, vocês só usam... Steve Jobs. Vocês só usam Apple e não sabem o nome do cara, mano. Steve Jobs. Esses caras, eles não fizeram faculdade. Mas todos entraram. Eu tinha um amigo que falou assim, meu filho falou que não quer fazer faculdade, Renan. Como é que eu vou falar com ele? O que eu faço? Que ele falou que não quer fazer faculdade. E aí ele usou, né? Ele usou o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, usou o Steve Jobs, falando assim, eles não fizeram, só que eles passaram para Harvard. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, fala pro seu filho o seguinte, se você fizer uma prova pra Harvard e passar, eu deixo você escolher não fazer. Porque esses caras passaram, entraram. E aí lá eles viram que, cara, eles têm uma mente diferente. E a gente não pode tirar o parâmetro por eles, né? No geral, eu acho que até pra esses homens, tem um discurso do Steve Jobs muito importante. Ele foi chamado pra uma formatura e sempre tem aqueles convidados para poder falar. Ele foi convidado e ele fala o quanto ele se arrepende de não ter feito. É mesmo? Eu não vi isso de quanto não ter feito, porque aquilo poderia ter ajudado ele em outras coisas. Não pro que ele fez, porque ele foi genial no que ele fez, ele foi muito bom, mas como a faculdade poderia ter ajudado aumentando, ele. Né? Ampliando. Mas por exemplo, eu acho... E sempre achei isso, que não precisava sair correndo, esse desespero que os pais têm. Tem faculdade. Não. Acho que tem que amadurecer primeiro. Porque eu tive vários amigos que, dentro do magistério,
que era assim, eu fiz economia porque meu pai quis, eu fiz não sei o quê, e não estou feliz. Aí fui fazer pedagogia, que as pessoas desvalorizam, até melhor hoje, né? Desvalorizavam, mas se realizou como pessoa. E aí consegue... hoje em dia ninguém vai ser professor. O salário, esse salário, porque realmente é um salário muito pequenininho, mas não é só o salário, é aquilo, a importância que você tem de poder ajudar as outras pessoas. É quando você sente que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Exatamente. Né? Esse poder de ajudar as pessoas a conhecerem algo, eu acho que o médico deve sentir isso quando ele está lá fazendo o que ele precisa fazer. O jogador quando está fazendo gol. Exatamente. Né? Mas eu acho que quando a gente está ensinando não tem coisa melhor, né? Quando eles falam, por exemplo, quando eu encontro, né? Eu tenho alunos quase da minha idade hoje em dia, né? Encontro algum e diz assim, eu fiz isso por tua causa, do caraca. E assim, a minha felicidade grande esse ano foi, aliás, ano passado, uma aluna de 2016, me mandou uma mensagem. Professora, achei a senhora no Facebook, eu não sei onde. Eu quero te agradecer, passei por faculdade agora. E quero te agradecer que se não fosse as suas palavras, eu não sei o que foi que eu falei para ela, mas eu não estaria aqui agora. Então, eu acho muito importante. E outra, eu tenho jornalista, eu tenho aluno desembargador. Que maravilha! Tantos anos, 47 anos de magistério, é muita coisa. E eles falam, você me ajudou nisso, ou você me ajudou naquilo. Você era muito chata. Eu era chata. Antes de ser mãe, eu era uma professora muito estúpida e muito chata. E muito exigente. Acho que eu fazia a prova, e era assim, preparava a prova para eles errarem. Não fazia a prova para medir conhecimento, não. Para saber o que eu sei que eles não sabem. Né? E isso aí hoje a senhora pede para me botar a prova tranquila, né? Claro, não botar a gente nervoso. Entendi, né? Tá bom, entendi. Entendeu, Renato? Mas eu mas depois da maternidade. Mas você se formou, Renato, o que eu faço? Eu vou arrumar um extra. Eu vou arrumar um extra para lá no seminário. Não, mas no seminário ela se formou. Esqueceu que eu sou da sua turma? Mas ela fechou, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um semestre extra só pra ser cruel. Não, você faz uma prova bonitinha. Eu sou muito bonzinho, né? Não. Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que ser mais ruim. Mas assim, eu fazia isso, depois da maternidade eu mudei. Impressionante isso. Era uma professora antes de ser mãe e outra professora. Sim. Eu era uma Isa de 70 até 90. Aí de 90 em diante... Foi outra coisa. Tinha um outro coração. A maternidade faz isso, foi muito bom. A senhora falando isso, eu tenho uma professora... Porque eu não dava nenhum valor, né, na escola. Eu não gostava de matéria nenhuma. Não gostava de matéria nenhuma. Não tem uma que a senhora falava assim, gente... Olha, eu gosto de tal matéria. Eu não gostava de nenhuma. Meu Deus. Mas eu tinha professores que eu ficava impressionado. Por exemplo, eu tinha um professor chamado Benedito, de História. Eu ficava impressionado com aquele cara. Aquele cara sempre me chamou muita atenção porque ele não pegava livro. E aí ele escrevia, enchia o quadro de conteúdo e depois ele falava. E aí, inacreditável, a gente ficava assim... A gente ficava... Esse cara tá inventando. Ele tá gerando qualquer coisa, a gente não sabe. E aí ele mandava a gente fazer trabalhos, porque as provas dele nunca foi prova escrita. Era sempre, faça um trabalho em grupo. E aí, vamos apresentar o trabalho. Então a gente apresentava o trabalho e aí ele falava assim, todo mundo apresentou, ele perguntava, ô Izzy, qual foi a sua parte no trabalho que tu fez? E aí ele fazia uma pergunta sobre aquilo. Dependendo da tua resposta, tua nota era boa ou era ruim. E aí, quando a gente ia fazer o trabalho, a gente via o quanto aquele cara sabia. Aquilo me impressionava muito. Que o conteúdo parecia que estava nele já, né? E é uma professora que eu já procurei, eu procuro ela, vou ver se eu acho ainda. Eu quero muito achar, é a minha professora de português. É mesmo? Hoje eu vejo a necessidade do português e como eu não valorizei aquela mulher, a professora Edith. Ela era muito cruel também, assim, bem severa como a senhora. Mas eu acho que, até por estar num lugar tão difícil que eu morava, num lugar bem escasso, e ela não morava lá, ela era de uma família que tinha condições, e ela falava, gente, eu não preciso disso aqui, eu tô aqui porque eu quero que vocês evoluam, e a gente não dava valor pro professor Edith. Então, se um dia eu conseguir achar a senhora, quero agradecer. Então, mas eu vou falar para meus alunos isso, gente,
Eu vim de uma família muito pobre, né? Minha família, eu sou a primeira. Então, assim, se eu conseguir, vocês conseguem. A gente tem que querer, tem que buscar isso. A senhora acaba querendo forçar por causa disso, né? Exatamente. Agora era chata, assim, uma vírgula, sabe? Muito exigente. Eu depois mudei, graças a Deus. E eu fico entregando as coisas que eu escrevo para a senhora ler, né? Mas olha isso. Você não tem erros. Você escreve direitinho. Você escreve direitinho. Agradeço muito a Thalita. A Thalita é muito boa. Então, a Thalita, eu sempre termino de escrever, eu passo para ela e falo, corrige para mim. E ela vai corrigindo e ela vai me dando toques. Então, ela fala, melhora nisso, melhora naquilo, muda isso aqui. E aí, eu acho que cada vez quanto mais eu escrevo, mais eu melhoro. Tá vendo? Mais eu melhoro. Tô aprendendo bastante. Ela sempre me ensina muito, porque ela sabe muito de português. Tá, que bom, né? Seu olhinho brilha. Thalita, tá vendo? Esse olhinho aí de amor, ó. Não, sem ela. Ontem eu mandei um material pro professor e ele disse assim, o texto tá aprovado, tal, não sei o quê. E aí fui agradecer ela, porque ela me apoia muito nisso. Tanto para escrever, quanto para me ajudar ali na correção do português, me ensinar isso. E eu venho melhorando. Acredito eu que tô melhorando. Mas tá assim, eu nunca vi erro. Então depois eu mostro pra senhora antigamente como é que era. Então, aí a senhora foi pra lá, fez literatura, fez português, deu aula. Até aí, a senhora não era cristã. Não era. A senhora já tinha esse amor por ensinar, já tinha isso. Isso estava na senhora. Natural. A senhora queria ser médica lá quando criança, porque acho que todo mundo que é criança quer ser algo que parece que é muito grande, né? Porque era pobre, né? Morando em Figueira Geral. Mas aí tu vai crescendo, vai ali. E aí, pra gente começar a falar desse assunto um pouco dentro da nossa esfera cristã, mas antes eu queria saber, assim, como é que foi a conversão da senhora? Porque a senhora tá lá, estava vivendo a vida da senhora, né? Quando a senhora teve... A senhora chegou a ter, tanto a Bárbara quanto o Jada, a senhora ainda não era cristã? Eu me converti exatamente quando eu engravidei. Da Bárbara? Da Bárbara. Da Bárbara, que é a primeira. É a primeira. Então, vamos lá. O que acontece para a senhora conhecer Jesus? O que chama a atenção? Como é que foi esse encontro da senhora? Primeiro, como é que foi isso? Isso é uma coisa que eu queria muito falar, porque eu acho que é um testemunho, assim. Passei por faculdade, tinha 21 anos. E aí você fica deslumbrada, né? Com muita gente, e aí saí de noite, aí comecei a trabalhar. E aí eu era do mundo. Eu gostava de samba, nasci de uma família católica por tradição. E não estou criticando. Mas era católica? Exatamente, falando por tradição. Então, tá. Eu, criança, ia à igreja todos os domingos, não queria ir passar para carnaval, mas meu pai achava que era bobeira, então me levava. Sua família era católica assim como o Renato é flamenguista? Que é só no nome? Acho que era. Acho que era. Era só no nome. Legal, ele não sabe nada do time dele. É mesmo? Não sabe nada, mas se você falar, eu sou flamenguista, eu sou flamenguista. Botou até o nome do cachorro de Gabigol. Mas foi eu sou mesmo? Flamenguista. Cara, eu não poria meu cachorro de nome assim, não, xingar o cachorro. Que horror. Voltando. É que eu falei, não tem o Daniel aqui, eu tenho que implicar com alguém. Tem que implicar com alguém, né? E eu não sei muita coisa do William pra implicar com ele, então eu tenho que ir no Renato. Mas vamos lá, a família da senhora era católica e a senhora tava lá no samba. Como é que era? Muito católico, a gente... Só de nome, né? Só de tradição, como a senhora falou. Eu era direitinho, seguia, eu participei de... Cruzada, cruzada, tinha uma faixa amarela, cheguei a ser filha de Maria, fazia bonitinho, direitinho, eu gostava, acreditava muito, não deixei de acreditar em todas as coisas, né? Mas assim, mas frequentava carnaval e gostava muito de carnaval, e gostava muito de uma cervejinha, de beber, né? Cerveja, cigarro, e fumava muito, eu fumava 2 maços por dia, 2 maços de cigarro é muita coisa, né? São muita 40 cigarros. E naquela época a gente podia fumar em sala, até em sala de aula eu fumava. E engravidei aos 39 anos, é isso que eu queria falar. Eu namorava, como era do mundo, eu tinha relações com o meu namorado. E um dia ele falou que queria ser pai, porque ele tinha tido uma filha e não tinha visto a criação da menina, e ele queria ter visto. E que ele queria ser pai. Aí eu falei, não. O Jader pai. Jader pai. Aí eu falei, não, eu não quero produção independente. Para ter filho eu vou casar.
Aí então a gente casa. Que e a isso, gente casou. deu uma apertada no cara forte. A gente namorava 6 anos, já não tinha mais, já não era mais criança. Já tava né? te enrolando, né? né? Já tava te enrolando já. Eu não sei como é que foi isso, porque eu sou mais velha, era mais velha do meu rei. Eu 8 anos mais velha do que ele. Sem contar que ele foi meu aluno no ensino médio. Olha aí, ele Renato. foi meu aluno no Olha aí, segundo grau. Renato. Eu não ia contar isso, não. A senhora se entregando aí. Não tem posição, É não. porque a senhora deu aula também para adultos, né? Para A adultos. senhora deu aula para adultos. Pra Quando a gente fala ensino médio e Ele tinha 22 Ele tinha 22 anos. Ele não era um menino de, não de era uma 15, criança, 16, né? Ele já tava nesse grupo que a senhora dava aula para adultos. Já ia ser pai. Ah, tá. É. Quando ele tava estudando ainda. É. Tá ótimo. E aí, eu tinha 30, 8 anos mais velho. E aí ele falou isso, ele falou, então a gente casa. E aí era aquele negócio assim, todo mês, misturou, porque ele queria muito ser pai. E aí eu fui mãe, em 86 eu casei. Sim. E aí, casei em janeiro, em outubro eu fiquei grávida. E aí o médico disse que era uma gravidez de risco, porque eu já estava quase 39 anos, há 37 anos atrás, era muito perigoso. Uhum. E aí eu conversei com uma amiga, eu tô com medo. Aí essa minha amiga disse, se você conhecesse Jesus, você não teria medo. Aí eu falei, eu conheço Jesus, eu tenho o Sagrado Coração de Jesus lá em casa, tinha o Sagrado Coração de Jesus, né, tinha... Sou assim com ele, tu acha que eu não conheço Jesus? Conheço, eu sou devota de Nossa Senhora da Penha, eu sou devota de... Aí... Não, eu não estou falando desse Jesus, estou falando do Jesus que é vivo. E foi muito interessante porque até então eu não gostava de crente. Uhum. Eu achava que crente era ignorante, era pobre. Só tinha pobre, era pobre, e era que preconceito, né? Porque a gente, quando faz faculdade, você é pobre, que você faz faculdade, você passa para o Estado e você ganha bem, você começa a se achar, né? Então, poxa, eu ganhava mais de 5 salários e trabalhava no particular, então eu estava muito bem. Tinha carro, tinha apartamento. O crente não estuda. O crente não... Porque a pessoa que eu conheci crente era um senhorzinho que usava aquele terninho todo torto, sapatinho torto. Era a referência da senhora. Era a minha referência. Então, e os crentes que eu conhecia eram assim. E aí, não gosto. E aí, essa minha amiga era professora de física. Sim. Não, física. E assim, uma professora de matemática, dava na aula do município de matemática, que eu achava maravilhosa, é muito minha amiga, Janete, tem que falar o nome dela, porque assim, é quase que minha mãe espiritual, né? E a mãe dela, a irmã dela, Nice, era jornalista. Aí eu dizia, poxa, elas não são ignorantes, né? E crente? Crente. E aí ela falou de Jesus, e ela falou, Lise, você quer esse Jesus? Eu falei, quero. E nessa época eu estava frequentando Umbanda. Então, olha só que história vocês vão conhecer, né? Católica, depois na Umbanda, porque eu sofri um acidente em 80 e disseram que era coisa mandada. E eu fui parar na macumba e fiquei na macumba durante 7 anos. E aí ela perguntou, você quer Jesus? Eu quero. Então a gente vai ter que jogar tudo aquilo que você tem em casa fora. Eu tinha contas, eu nunca cheguei a fazer trabalho, nunca tive corte no meu corpo, mas assim, eu ia para cachoeira, eu participava daqueles rituais. Participava de toda a liturgia. Exatamente. Do que envolvia aquilo, né? Exatamente. Também como é que tu fica 7 anos num lugar e não se envolve? E gostava, eu achava lindo. Primeiro eu achava que era muito folclórico, a Ingrácia começou assim, e tinha muito medo, e Deus é esse Deus maravilhoso, misericordioso, porque eu chegava lá e a gente tem um lugar onde se reza antes de começar. E tinha vários santos, né? Eu chegava lá e me ajoelhava e dizia, meu Deus, eu tenho medo, eu estou aqui por medo, o senhor sabe que eu tenho medo, eu estou aqui porque fizeram muitas ameaças até eu chegar lá. E fica comigo, não deixa que eu perca a minha consciência. Pedia tudo isso. E nunca perdi consciência, as coisas que aconteciam, eu estava vendo, sabia que estava fazendo. E aí, quando ela perguntou se quer jogar fora, eu falei, eu quero. E aí tinha saia, tudo assim, com carinho, sabe? Bonito, saia bonita, com aquelas contas. E aí, a gente pode jogar fora? Eu falei, posso. Vamos jogar. E jogamos fora. E ela perguntou se eu queria Jesus, me levou para a igreja. E foi muito legal porque ela foi me buscar na minha casa no domingo e a gente foi à igreja e eu estava de barrigão, né? Foi no dia 25 de abril de 1987.
e que eu aceitei Jesus, ganhei uma Bíblia. E já estava com barrigão, porque a senhora engravidou em outubro de 86. Bárbara nasceu dia 25 de maio de 87. Então, 8 meses 8 aí. meses. E aí, eu fui para a igreja com ela. E quando eu entrei, as pessoas, seja muito bem-vinda, uma cadeira para você. Aí eu, caraca, é diferente aqui, né? No domingo seguinte, fui no domingo, aí no domingo seguinte eu fui na igreja católica, na igreja onde eu tinha me casado. Tá. Aí cheguei lá, já achei diferente a igreja, estava calor, a outra tinha ar-condicionado, e ainda era isso, né? E aí, quando eu entrei, tem uma hora em que fala, a paz de Cristo, as pessoas se cumprimentam, mas eu estava com barrigão, e a paz de Cristo, e ninguém me deu cadeira para sentar. E na igreja evangélica tinham me dado a cadeira, né? Tinham me tratado com muito carinho. Sim. E aí eu falei, é diferente, né? Aí a minha colega, no domingo seguinte, no outro domingo, foi lá, vamos de novo. Aí foi me levando, porque ela não acreditava. Ela falou de Jesus para várias pessoas da escola. Uhum. E ela, a única pessoa que ela tinha certeza que não ia aceitar era eu, porque eu era aquela da cerveja, Sim. do samba, do pagode, do Maracanã, porque não é aquela coisa que o seu Hanan falava, mas assim, Maracanã, domingo e quarta-feira, eu tava lá onde o Fluminense fosse, né? Falei pra tu, né, Renato? Te contei, não contei? Depois me critica por causa do nome do cachorro. Tá vendo? Mas o meu cachorro nunca teve o nome de jogador do Fluminense. Não tem Fred, de jeito nenhum. O Fred combina, não combina o Fred, cara? Combina o Fred. O Fred é bom. Não vamos falar do Fred, não, hein? Gabigol não chega nem perto. Não vamos nem entrar nesse assunto. Vamos entrar nem nesse assunto. E aí, aceitei Jesus. Ela tinha certeza que a senhora não. Que eu não. E aí fui, gostei. No 15 dias depois, quando eu cheguei lá, as pessoas me reconheceram. Ô, irmã, de novo você vem aqui. E aí veio um senhor e disse assim, olha, tem uma irmã que precisa muito de leite materno. Se a senhora tiver leite, a senhora quer ser mãe dessa criança, a criança dela precisa muito de leite materno. A senhora dá leite? Foi, claro, vai para o endereço logo para ir buscar, que eu achava que eu ia ter muito leite, né? E aí a Bárbara nasceu em maio. Uhum. E aí na macumba tinham dito que eu tinha 6 meses, eu não tinha saído ainda direto, né? Sim. Eu estava de licença, porque eu não fiz 6 meses, não podia, porque a gente roda, podia cair. E que quando a minha filha tivesse 6 meses eu ia voltar. Isso tinha sido o trato. Aí eu mandei uma carta dizendo que eu não ia voltar. E aí eles mandaram uma carta que se eu precisasse deles, que eu não fosse, que não os procurasse, que já que eu tinha deixado, quando a senhora falou assim, eu pensei, eles vão mandar uma carta dizendo assim, precisar, a gente está aqui. Não volta porque você deixou. Uhum. Aí eu falei, também, tá certo, eu não vou precisar, eu tenho Jesus agora. E aí, assim, foi uma fé, né? Eu ia para a igreja pulando de verdade. Assim, como se fosse encontrar um namoradinho, assim, sabe? Ia feliz. E aí, meu marido não quis ir comigo. Falei, ele disse, você me levou para Macumba, porque quando foi para Macumba ele foi junto. Quando me levou para Macumba, você me levou. Agora para a igreja crente eu não vou, não. E aí eu fui. Os meus filhos, graças a Deus, nasceram na igreja evangélica. Ficaram, a Bárbara ficou até 2015, mais ou menos, ela estava na igreja ainda. Uhum. Eu já continuo até hoje. Bárbara chegou a trabalhar na igreja, por isso que eu tenho certeza que ela vai voltar um dia. Sim. Mas, e assim, apaixonada. E tem algo nela ali que sempre vai chamar atenção. Um dia eu falei assim... Dependendo do que você está fazendo, o Espírito Santo fala contigo, você fica incomodado, tem alguma coisa, né? Eu digo para ela assim, minha filha, ela mostra um monte de coisa da igreja. Ela foi a Taj Mahal. Aí ela, coisa linda, mãe, coisa maravilhosa, estou vivendo. Aí eu, minha filha, você sabe que foi Deus que fez isso. Aí eu sei. Eu falei, tu vai virar budista? Aí ela, não, eu sou cristã. Calma, mãe, calma. Eu sou cristã. Mas não tá vindo, eu tenho muito medo ela tem as questões dela, né? Mas a gente espera a Bárbara, né, Bárbara? A Bárbara vai assistir, não vai? Eu espero. Ela vai assistir. Bárbara, sua mãe te ama, sua mãe, olha, enche sua bola. Pensa numa pessoa. Eu não te conheço pessoalmente, mas Bárbara, sua mãe, olha, ela fala de você assim, impressionante. Tá todo mundo aqui na expectativa, já tô esperando você chegar de viagem para você passar esses dias com ela, porque ela só fala disso. Então, muito. Então, Bárbara, qualquer dia a gente vai ter o prazer de conhecer a Bárbara.
E ver a Bárbara de novo aí com o Senhor. Mas linda, Ela tem as questões dela, mas o Senhor daqui a pouco... Ela deve estar lá, ela vai sentindo. O Espírito Santo vai falando com ela, né? Mas graças a Deus a senhora conseguiu criar a Bárbara na igreja, no caminho do Senhor. O Jader. O Jader nasceu quanto tempo depois? A senhora teve a Bárbara com 39. O Jader tinha 41. 41? Ela nasceu em 87, ele nasceu em 89. Aí a senhora já não tinha mais aquele medo que a senhora tinha com a Bárbara? Não, eu já estava... E não esperava, né? Eu achava que não ia ser... Eu não achava que ia ser mãe do Jader, da Bárbara. Da porque Bárbara. Muito menos de uma outro. médica tinha dito que eu não ia ser mãe. Sim. E tive uma gravidez aí para contar as mulheres que já passaram, que acho que passaram, né? Fui mãe com 39, foi uma gravidez tranquila, eu nunca tive nem enjoo. Eu só eu queria muito um parto normal, não consegui, porque eu não tive dilatação e o médico disse que foi da idade, tem médico que diz que foi para a idade, outros dizem que não, mas eu não tive dilatação. Mas tive um parto e uma gravidez maravilhosa. Amém. E depois veio o Jader eu não esperava, não estava... Aí tipo, já fiz. Ó, tu queria um filho, Jader? Estamos aqui com a Bárbara, 39 anos, ó, não vai rolar mais, né? E aí... Ele queria, mas o nosso sonho, e a gente não falava, nem eu falava, nem ele, que nós queríamos um menino. E aí, de repente, eu tô grávida e vem meu filho. Veio o filho. Meu amado. O Jader Júnior. Meu neném. William, isso é um amor com essa criança. Tô completamente É uma criança de 35 anos. Uma criança de 35 anos, um homem gigante, cara. Lindo. Gigante. Não, lindo. Meu filho é lindo. Calma, né? lindo. Jader, lindo. Só Giovanni e sua mãe acham, irmão. Você é bonito, tu é estiloso. Ele é estiloso. Estiloso, né? Estiloso. A sua filha é muito estilosa, a senhora mostra a foto dela, sua filha é muito bonita, E muito linda, estilosa. minha filha é maravilhosa. Deus foi muito bom pra mim. Não, eu vou falar só bonito e estilosa. A senhora também não quer arrumar um problema pra minha vida, né? Mas então, a Thalita sabe Bárbara, que você é bonita. Não existe mulher mais bonita que Thalita. Exatamente, né? Bárbara, você é muito bonita, muito estilosa, assim como seu irmão. A senhora é muito estilosa. Sou? A senhora é muito estilosa, a senhora é muito estilosa. Devem ter puxado. Eu não conheci o Jader, o pai, né? Eu não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Eu não sei se ele era estilosão assim também. Porque tem que ter puxado de alguém. A senhora eu sei que é. Eu não sei se o Jader pai também era estiloso. Era. Eles devem ter puxado ali. Devem ter puxado a senhora nessa aí. Então, a senhora realmente tem filhos muito bonitos. E muito amados. Muito. Eles fui muito feliz durante a gravidez. Houve problemas, né? Mas assim, durante a gravidez ele foi aquele marido, sabe? Aquele pai que conversava com a barriga. Ele queria isso e foi um pai de verdade, exatamente. né? Ele foi um muito pai de apaixonado verdade. Pelos filhos. Ele cometeu os erros dele, se perdeu. Normal, sim. Mas assim, eles foram muito amados. Amém. Então, Amém. Por isso que é bonito, que é muito amado. Qual foi a igreja que a senhora se converteu? Nova Vida. Nova Vida? Ah, foi na Nova Vida Foi direto? Na Nova Vida. Foi a vida inteira na Nova Vida. Nova Vida. A senhora ficou quanto tempo na Nova Vida? Até 2020, quando eu vim pra cá. Até 2020, vai chegar aí. Até 2020. A senhora ficou na Nova Vida até 2020. A senhora chegou lá em 86 para 87. Cheguei em 87. Então ficou muito tempo. Depois que o Bárbara nasceu. Então tu ficou muito tempo na Nova Vida, né? Fiquei. Tu ficou na mesma Nova Vida ou mudou de lugar? Interessante. Eu fui em Bom Sucesso, que é a sede em Bom Sucesso. Sim. E aí o bispo Jorcelino mandou o pastor Alexandre para Piedade, onde era o cinema. Sim. Aqui o Alexandre não é o nosso pastor. O Alexandre até uma vez eu mandei uma carta, uma mensagem pro pastor Alexandre. Trocou o Alexandre. Troquei, porque eu tinha os dois. E aí foi quando eu estava saindo. Não, o pastor Alexandre Rangel, que é da Nova Vida, mandou uma mensagem que eu estava sumida. Aí eu achei que fosse o pastor Alexandre daqui, não era? Trocou os Alexandres. Minha vida é com o Alexandre, né? E foi assim, um pastorzão também. Depois aconteceram problemas, mas... Mas ficou querido. lá. Fiquei e aí lá a senhora... Aí lá a senhora o pastor convidou para... veio formar a Nova Vida daqui. E aí ele perguntou quem queria vir com o filho dele. Ah, entendi. Viemos 30 pessoas. Sim. E eu fui uma das 30. Minha mãe já está... Para começar ali com a base, né? A minha mãe já estava convertida. Amém. E minha mãe... veio também, então assim, viemos 30 e formamos a Nova Vida, que era no cinema, e agora tem um espaço maravilhoso, ela cresceu muito. Sim. Eu fiquei 32 anos lá, eu acho.
É isso aí, 32 para 33, né? É uma vida, né? Uma vida. Só pensar, o Jader tem 35, a senhora ficou lá 32 para 33, né? É bastante tempo. Lá a senhora trabalhou com ensino também? Com ensino. Mas não com adulto. Eu não trabalhava com adulto. só, não. Era o sonho da minha vida trabalhar com adulto. Eu fiz seminário, mas não me convidaram, né? Tá. E como é que a senhora trabalhava lá na parte do ensino ali com adolescente, com criança? Adolescente. Como é que era? Como é que era essa... Como é que foi? A senhora pensa assim, eu dava aula fora e a senhora continuava dando aula, trabalhando, mas... E como é que era essa mudança de chave de... Tô no meu secular aqui, no meu trabalho normal, na minha sala de aula, e aí essa professora passar para ser uma professora de escola bíblica, de ter um ensino num tema diferente. Como é que era para a senhora isso? Foi complicado no início, mas foi assim, foi legal, porque o Jader chorava muito quando a gente ia para a salinha, ele chorava, agarrava nas minhas pernas, chorava. E aí um dia a irmã falou, fica com ele um pouquinho. Aí eu fiquei. Aí, você quer ficar com a gente, a trabalhar? Aí eu, lá em Bom Sucesso ainda. Aí eu falei, quero, mas eu não sei trabalhar com criança, eu não estou acostumada. E o Jader não deixava eu pegar outra criança, ele era muito... Eu já mamava, né? Porque quando eu falei que ia ser mãe de leite, né? Eu fui mãe de não sei quantas crianças, porque eu dei muito leite. Eu tinha muito leite. Enquanto eu estava mamando, eu tinha que botar uma coisa aqui para segurar. Eita! Porque, impressionante. Graças a Deus, né? Graças e o Jader mamou até 4 anos. Então, com já apego de mamar tanto, eu não podia pegar outra criança que ele chorava. Sim. E aí, um dia, conversando, eu falei que eu dava aula. Aí ela, você é professora? Uma das meninas lá era com sementinha, porque lá tem os nomes. Eram pequenos. E aí ela falou, poxa, a gente está precisando de uma professora na classe de 10 anos. Era tudo que eu queria, que eu estava acostumada com crianças dessa idade. Sim. Aí eu fui. E lá dividia meninas e meninos. Em Bom Sucesso. Tinha Maranata, tinha um nome, acho que era Maranata. Eu fiquei nessa turma das meninas. Gostei. Aí sim, você falou de diferença, né? Eu disse, eu sou professora, mas de igreja eu não sei. Sei nada. Aí a gente tinha que fazer um cursinho, rapidinho, né? E eles davam material. Então eu estudava o material e tinha no início alguém junto com a gente, né? Sim. Então tinha um professor. Hoje ele é pastor, Josemar, que me ajudou muito. A gente tinha que cantar com as crianças lá, e eu sou totalmente desafinada. E o Josemar ficava comigo e a gente ia. E eu comecei a gostar muito. Sim. E comecei a me envolver, achando que isso era importante. E comecei a levar o que eu estava aprendendo na igreja para a minha escola também. Tá. Então eu já comecei a colocar versículo no quadro, sabe? Tá. Então Foi uma maneira... É muito, muito legal isso, porque você é um missionário onde você trabalha. Exatamente. Né? É aquele engano de achar que missionário é só quem é enviado para um lugar para fazer um trabalho específico. Existem esses, e amém por existir essas pessoas que têm esse chamado. Mas a senhora pode ser uma missionária, um missionário onde você estiver. Exatamente. Quando eu fui diretora, eu botava louvor na hora da entrada. A senhora faz isso nas aulas aqui. Faço. Depois a gente vai falar. A senhora faz aulas aqui nas aulas aqui. Isso, assim. Então botava louvor, já botava um versículo. Já estava ali evangelizando. E aí você vai se apaixonando, né? Então, assim, aí eu fiquei muito tempo, trabalhando com criança. Eu tenho cuidado para falar isso, né? Trabalhando com as crianças. E era assim, nosso adolescente era de 12 e fazia 18 anos, não queria sair, ia ficando. A gente vai embora daqui, porque você não está mais. Os adolescentes de 20 já, né? E gostavam de mim, graças a Deus. Eu ainda tenho amizade com alguns deles hoje. E eles me chamavam de tia Izzy, outros me chamavam de tia velha, tia coroa, porque eu era sempre, né? Não tinha cabelo branco, não, era vermelho, mas era tia coroa. E assim, eu me envolvia muito com eles. Acho que essa minha coisa de... Eu não me acho velha, sabe? Não, a senhora é muito atual. A senhora então, é muito atual. Aí eu corria com eles, subia escada, aí assim, eu era tia coroa e muito envolvida com eles em tudo. E fui ficando. E um dia eu percebi que nas quartas-feiras não tinha sala para os alunos de 10 anos. Aí eu falei para a diretora, para a coordenadora da EBD, né? Vem cá, lá era a Geração Vida, hoje é Kids. Eu dizia assim, não tem aula quarta-feira, essas crianças ficam na igreja. Aí ela, você quer? Pode pegar? Se não tem, se você quiser dar aula, pode. Aí eu, caraca, pode?
Aí fui dar aula quartas-feiras com crianças de 10 a 12, que esses não eram adolescentes ainda, então não tinha a sala deles. Uhum. Aí eu fiquei de 10 a 12 às quartas, só eu às quartas-feiras. Sim. Depois foi aparecendo mais alguém. Aí me puseram de coordenação dessa turma e eu fui chamando colegas e a gente ficou. E depois eu voltei para os adolescentes maiores. Aí depois voltei para esses. E quando eu saí de lá, eu estava coordenando essa turma de 10 a 12. Legal. E foi muito bom, assim. Foi 30 anos. Eu dizia, tenho que me aposentar, né? Não pode não. Não pode não. Eu dizia, tem que me aposentar. E para cá foi assim acho que foi um desafio. Uhum. Porque trabalhar com esses pequenininhos eu não sabia. Então, quando eu vim para cá, eu me ofereci, a menina falou, com adolescente é só casal. Era ainda uma outra menina que coordenava. Sim. Aí eu, então não A senhora chegou aqui em 2021. Acabando Acabando a pandemia. Acabando a pandemia. Ainda estava número pequeno, tinha que ligar para fazer. Ainda tinha o culto que era 5 horas e 7 horas. Tinha um Google, exatamente, ainda tinha isso. Era 2020, né? Oi? Acho que era 2020 ou 21, acho que era 21. Era 21. 21. É. No começo de 21, acho que ainda tinha isso. É. Aí a senhora já veio pra cá nessa época. Aí não entrei logo também, não. Aí um dia eu conversei com a pastora, que eu queria trabalhar, achava ficar na igreja parada. A senhora veio pra cá por causa do Jader? Por causa do Jader. Por causa dele. Tem uma igreja que vai te puxar, vai te esticar. O Jader veio logo depois da pandemia também, né? Também. Logo depois da pandemia. Pouquinho antes de mim. Bem pouquinho. É. Mas ele já tava, né? Ele já entrou nessa volta ali. Ou ele tava pegando já os cultos online. E aí veio ali. Eu não sei se ele tava pegando. Eu sei que ele foi por causa do Eltinho. O Eltinho convidou pra ir lá na Cerqueira Adalto. Aí a gente foi, um dia eu fui com ele na Cerqueira Adalto, gostei. Achei diferente, né? Bem, o pastor Alexandre tava com chapéu. E na Nova Vida era de terno, né? De terno, então, de golinha clerical. Não, né? não tinha golinha, não. Usava, não? Já não, usava quando eu entrei. Quando eu usava até aquela, eu não sei o nome daquela roupa, esqueci. Usava até aquela roupa, igual o bispo. Com a gola, que era a blusa especial. Não, gola... feito uma estola. Sim. Usava isso quando eu entrei, tipo 80, né? Os presbiterianos usam ainda. É isso mesmo. A Nova Vida usava, é verdade. Usava até 89, eu acho. Eu sei que quando eu vim pra cá, hoje eles já não estão usando mais terno todo, já usam, né? Vai mudando. Aí a senhora veio pra cá por causa do Jader, o Jader animou a senhora. Ele falou, mãe, a igreja é legal, vai te puxar mais, te esticar mais. Ele acha que eu estava fazendo a mesma coisa há muito tempo. Sim. E aí vim. Ele estava muito empolgado, assim, da história da paternidade. Sim. O pastor deu muito apoio a ele, né? E aí... A senhora veio. Vim junto. E foi muito legal, porque eu estava em frente ao altar orando. Isso aí eu tenho que contar, porque é uma coisa que marcou a minha vida. Eu estava orando e perguntando se era aqui que eu tinha que ficar. Eu tive uma visão de uma cabecinha de beija-flor, com uma pontinha de folha verde no biquinho assim. Aí eu falei, caraca, essa folhinha verde é aqui que eu tenho que ficar. E aí já tinha lido aquilo, né? Floresça, onde você foi plantado. Sim. E eu achei que eu tinha que ficar aqui e fiquei. Aí tô aí. Tá aí. Tô Graças aqui, a Deus. Graças a Deus, muito feliz. Assim, com esse carinho que as pessoas têm por mim, assim, eu sou muito grata por isso, porque quando eu chego lá na Nova Vida, quando eu fui visitar, quando ela fez aniversário, eu fui lá. E, assim, um carinho muito grande também que tem por mim, mas é diferente o tipo, é diferente. Acho que é uma igreja muito maior, né? É diferente, né? Aí a senhora está aqui. Hoje, aqui a senhora trabalha no ensino, também trabalha no Kids. No Kids. Mas trabalha no ensino. O Kids veio tentar roubar a senhora, né? Não, o Kids foi antes. Poxa. O Kids foi antes. Olha, isso aí tá errado aí. Não, o Kids foi Vou conversar com a coordenadora do Kids. O Kids foi antes. Mas o ensino aqui é bem tranquilo, como a gente tem aula do EBD, né, no domingo, e aí os outros horários ficam muito mais tranquilos para as pessoas fazerem, trabalharem outras coisas, né? É responsabilidade muito maior, né? Porque aí a gente tem você lá como coordenador, a sua aula é um negócio assim maravilhoso, aí você tem Giovanni, muita gente boa, aí eu fico assim, meu Deus, quando eu entro em sala eu digo, gente, minha responsabilidade é muito grande, porque só tem teólogo na frente de mim, né? Igor, o pessoal sabe muito. A senhora elogia a gente porque a senhora gosta da gente. Não, vocês são muito bons. Mas e aí
Pode falar, pode falar. Por exemplo, dei aula pro Coutinho. Depois, quando eu fui conhecer o Coutinho, meu Deus, esse menino sabia muito e ficou lá na sala e nunca abriu a boca. Só quando eu pedia para ler, aí ele lia, né? Eu achava, caraca, legal. Mas não fazia comentários, nunca ia. Eu dizia, gente, eu quero que vocês falem, porque eu acredito de verdade. Ensina quando você... Aprende quando ensina. Eu acredito muito nisso. É verdade. Você aprende ensinando. Então, assim, eu não dou aula, eu converso com os alunos. Compartilha, né? Divide. Aquilo que Deus me traz, e eu acredito que Ele está me capacitando, e eu busco muito. Isso aí, de verdade, eu busco. Quando eu fico assim, quando é que vai ser minha aula? Porque eu quero estudar, quero aprender, quero buscar. É verdade. Porque eu acho que vocês são muito bons. É verdade, a senhora pega mesmo. Fico, porque... A senhora pega mesmo. E assim, era um sonho, eu queria trabalhar com adulto, porque eu não sabia trabalhar com esses pequenininhos. Porque eu peguei aqui Kids 1, gente, Kids 1 não fala, sabe? Então, é muito carinho. Sim. Mas ele não sabe. É diferente, né? A troca é diferente. Quando, assim que eu comecei, eu e o Paulinho, a gente começou a liderar ali a parte do ensino, a senhora já veio dar aula com a gente, não já? Foi, logo assim que vocês vieram, vocês me convidaram. Porque a gente já sabia que a senhora trabalhava, que a senhora era professora. Eu acho que a gente já tinha conversado alguma coisa que a senhora tinha externado, que tinha vontade. Não sei, nem sei como é que foi. Eu falei, eu não lembro direito também. Não. A senhora já dava aula. E a gente falou assim, opa, a gente tem ali a tia Izzy ali. A gente tem que aproveitar a tia Izzy, porque a senhora falou que já tinha dado aula na Nova Vida. Isso, mas era para criança, que a senhora era professora. Então, mas aí são contextos diferentes, mas a gente vai se envolvendo ali e vai pegando, né? Por exemplo, eu nunca dei aula em turma antes de dar aula aqui na igreja. É mesmo? Eu dava aula de música. Eu dei aula já, mas eu dava aula de música, mas eu dava aula para 2 alunos, um aluno. Era coisa assim muito fechada, né? No máximo em dupla. Não dava aula para 50 pessoas, 100 pessoas, entendeu? Aí tu olhar a galera assim, tu fala, e agora? O que eu faço? Então, eu não tinha isso também. Até porque o meu foco, eu sempre acreditei ser outra coisa, não era ensino. É mesmo? Não era ensino, era a música, né? Era na área da música. Mas aí a senhora vem dar aula, todo mundo ama a aula da senhora. Não tem ninguém que... mas eu não sei porquê, eu acho tão fraca. Quando eu vejo as pessoas, eu acho tão michuruca a minha. A senhora dá aula muito bem. A senhora é muito didática, a senhora explica muito bem. A senhora tem, né? Tá na senhora. Já faz tão natural, né? Aí não é hipocrisia, não. Acho que é Deus, né? Porque eu peço muito. Agora, eu acho que legal, assim, eu perco o sono toda noite que eu vou dar aula, sabe? No sábado. Eu acordo 4 horas da manhã, 3 horas, preocupada. É porque você tem um tremor, né? Quando eu comecei a dar aula e comecei a fazer vídeo pra internet, eu tinha muito medo de, poxa, eu vou errar. Eu vou ensinar alguma coisa errada e se eu ensinar errado. Né? Entrando nessa parte, que aí tá dentro desse assunto, a senhora vai entender, a Bíblia vai dizer que os mestres, os professores, os pastores, aquele que ensina, será julgado diferente. Exatamente, é esse o grande medo. Será julgado diferente por quê? Porque a responsabilidade que você tem, ainda mais no nosso país, de você falar alguma coisa, a pessoa simplesmente acredita. Não tem o costume de pesquisar, não tem o costume de procurar, ela só acredita. Então a Bíblia diz, cuidado de você que ensina, porque você vai ser julgado diferente. Exatamente. Então, eu tinha muito, eu continuo tendo, mas eu tinha de me tremer mesmo, de, cara, o que eu vou fazer? Exato. E aí, conversando uma vez com a psicóloga, ela falou assim, Hanan, você busca fontes confiáveis? Você estuda? Você se prepara? Você ora? Você faz tudo o que você precisa fazer? Faço tudo. Ela, Hanan, errar é normal. Você pode errar. O importante é que você está procurando em fontes confiáveis, lugares confiáveis, e está se preparando. Só faça a sua parte, deixa que o Espírito Santo faz a dele. Tem que aprender isso, porque é muito difícil, né? Então eu tranquilizei mais. Mas isso não significa que eu não fique me tremendo. Meu Deus. Agora mesmo na Escola Azul, gente, quando eu subi, eu tremia tanto, mas eu tremia, meu coração disparou de uma maneira que eu falei, vou morrer. Quando eu desci, minha sobrinha, olha que mão gelada, estava gelada, como se eu nunca tivesse recebido um diploma. E assim, eu já falei, eu dirigi uma escola grande do município durante 10 anos. Eu fiz parte do conselho diretor, então eu tive reunião com o César Maia, conversando, e não tinha nenhum temor, eu ficava tranquila. Falava secretária, sabe? Tranquilo, falava com a secretária que eu estava achando certo, que eu estava achando errado.
E aqui eu fico, meu Deus, eu tenho medo. Às vezes, assim, eu tenho vontade de me oferecer para outras coisas e tenho medo de parecer que eu estou querendo aparecer. Sim. Sabe? Eu fico assim, meu Deus, será que eu estou querendo dar aula? Isso é uma verdade. Será que eu estou querendo dar aula para aparecer? Será que eu estou sendo religiosa demais quando eu falo isso ou aquilo? Sabe, eu tenho muito medo. E, assim, era um sonho que eu tinha muito antigo. Quando eu vim para o seminário, eu vim assim, caraca, eu vou aprender mais, eu vou poder falar. E eu anoto tudo que vocês falam. Anota tudo mesmo. Mas aprendeu? A benção. Renato, não sei se aprendeu, não. Aqui, e aí, quando a gente falou lá da importância do estudo no meio secular para a vida, né, para o intelectual, como é que a senhora vê a condição para o estudo, a importância de se estudar para um cristão? Porque a pessoa pode ser inteligente o que for lá fora. Ela pode ter feito mestrado, doutorado, PhD, 10 PhDs, 10 doutorados. Ela estudou na área dela, na vida dela, é uma ótima profissional. Mas quando ela chega na igreja, qual é a importância? O que a senhora vê de importante? Ou qual é o grau de importância da pessoa se dedicar ao estudo da palavra? Primeiro que a Bíblia diz que você tem que se esmerar, né? Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então você tem que estudar bastante, porque você não... É a palavra de Deus. Você está tentando trazer o reino de Deus. Sim. E é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Porque... de língua portuguesa, de repente, como você falou, a língua é dinâmica. Então ela vai mudar. Ela está viva, né? Exatamente, ela está viva. Então eu estou convivendo. Agora, das coisas do mundo espiritual, é um mundo que eu estou buscando também. Sim. Eu quero estar ali. Então, tem que me aprimorar, tem que estudar para que eu não faça besteira e não fale besteira para que eu possa levar alguém para o inferno, né? Sim. Porque se a gente quer o reino de Deus para nós, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que diz. No que passa. Exatamente. Mas assim, eu tô falando, a gente tá aqui falando como professor, mas pensa na senhora agora como uma pessoa que chegou na igreja, quando a senhora foi lá para a Nova Vida, quando a senhora chegou aqui, a necessidade da senhora estudar novamente, porque a gente pode até ser professor, mas a gente é sempre aprendiz em alguma coisa. Como aprendiz, como um cristão, a importância de se estudar. Porque assim, eu vou ali no culto, graças a Deus nós temos um pastor bíblico, então ele prega a Bíblia, né? Os pastores da nossa igreja, graças a Deus, pregam a Bíblia, mas da gente estudar a mais. Porque você não pode ficar também só com o que um pastor está falando. E eu não estou falando que o nosso pastor não fale biblicamente. Mas Paulo pregava biblicamente, Paulo pregava em cima da Torá, em cima de todo o conteúdo que ele tinha na época, mas os bereanos faziam o quê? Anotava tudo, ia para casa e falava assim, Paulo falou isso. Depois eles faziam reuniões para Paulo falou isso. Tá batendo? Realmente está certo? Então, ter esse cuidado de não ficar só no que o outro fala, porque o outro pode falhar. Exatamente, isso é fundamental. Como você falou, né? De bereanos, nós temos que ser bereanos, né? Eu acho que é importante que a gente... Porque a gente ouve... E, por exemplo, vocês comentam sempre isso, e eu te pergunto às vezes, posso ouvir essa pessoa? Porque eu não tenho esse hábito de ficar ouvindo outras pessoas. Sim. É engraçado, porque eu me converti na Nova Vida, e eu nunca fui uma pessoa de estar buscando outras igrejas. Então, eu comia aquela comida que minha igreja estava dando. Sim. Quando eu vim para cá, eu estou comendo a comida que eu estou recebendo aqui, eu não fico buscando. Então, eu não tenho hábito. Mas a gente pode ouvir, de repente, uma palavra boa. Isso aqui, quando eu te perguntei daquela pastora, será que eu posso ouvir? Será que eu não vou? Porque eu tenho certeza que você tem muito mais conhecimento do que eu. Então, quando eu te pergunto, assim, para eu não... Porque, de repente, se a gente não sabe muito, se a gente não tem o conhecimento suficiente, a gente pode se perder. E se perdendo, por causa de bobeirinha, a gente perde a graça, né? Sim. Porque a gente acreditava antigamente de mentirinha e mentirão. Isso. E não existe mentirinha e mentirão, não existe pecadinho e pecadão, existe erro, né? Existe brecha que a gente deixa e a gente pode se perder por causa de uma pequena coisa. A internet ela é muito maravilhosa porque ela consegue te trazer muita coisa boa. O problema é que parece que o que faz sucesso é coisa ruim. Coisa ruim. Né? É coisa ruim. Porque assim, a gente tem muito conteúdo bom,
Mas às vezes o que chama mais atenção não é o conteúdo, mas a pessoa em si, como ela fala, como ela expressa. Hoje muito essa ideia de coach, né? Do bem-estar, ou do que você quer ouvir, porque as pessoas querem um evangelho muito fácil. Exatamente. Né? Elas querem receber algo, mas não querem mudar de vida. Elas querem só receber. Só receber. Então, o estudar para o cristão é uma coisa extremamente necessária. Assim como você bebe água, assim como você respira, como você precisa dormir, você precisa estudar a palavra, né? Não tem como você não estudar a palavra. Eu estava vendo um comediante, e aí eu não quero zoar mais o Renato, mas eu estava vendo um comediante, e esse comediante falando, né? Ele zombando, falando, as pessoas são crentes, o cristão, o evangélico diz que é crente, mas ele não conhece a Bíblia, ele não lê a Bíblia. E aí, esse vídeo, cara, me chamou muita atenção, porque o cara tá falando, ele tá falando a verdade. Verdade. Né? As pessoas não têm interesse. Eu fico assim, muito chocado. Como a pessoa diz servir a um Deus e ela não quer conhecer esse Deus. Ela quer conhecer o Deus pelo que as outras pessoas falam. Por experiências, por sentimento, por arrepiar. Mas ela não quer conhecer, ela procurar o conhecimento. Ela não quer escutar direto do próprio Deus. Né? O povo hoje continua vivendo assim como o povo vivia com Moisés. Verdade, porque Deus apareceu pro povo e aí o povo falou, opa, não quero não. Tô com medo, não quero. Moisés, vai lá e resolve pra gente. Então, o cristão ainda hoje continua botando a responsabilidade em alguém. Então, claro, o nosso pastor tá aqui para pastorear, para ensinar, mas tem muita gente que tá vendo o pastor como se fosse Moisés. Exatamente. Deixa que ele fala com Deus. Ele fala com Deus, e ele é passa. um Deus, Deixa que ele ora. Se ele orar, porque tem muito isso assim, se o pastor orar, a coisa muda. Gente, não é? Graças a Deus a gente tem um pastor e a gente precisa, as ovelhas precisam de um pastor. Mas não é só a oração do pastor. Não é só a palavra do pastor. A gente precisa ter isso do pastor, mas a gente precisa ouvir direto de Deus. A gente pode falar diretamente com ele. O véu foi rasgado para isso. E a gente, né, se perde. Então, quando a gente fala de leitura, por exemplo, como a gente falou lá atrás, da poesia, de leitura, o que a senhora acha e como a senhora vê que a gente consegue fazer para motivar pessoas, e eu não estou falando só do cristão, né, mas dentro do nosso contexto, para motivar os cristãos a lerem mais a Bíblia, principalmente. E não está proibido ler outras coisas. Mas se a pessoa não está lendo nem a Bíblia, não vai ler outras coisas, né? Mas como é que a gente pode incentivar a senhora, que é uma pessoa que é amante da leitura, que ama ler, já leu muito, continua lendo, como é que a senhora, como professora, a senhora incentivava ou a senhora pode dar dicas que a pessoa possa criar esse hábito? Sinceramente, eu não sei te responder. É complicado isso. Eu não sei. Por exemplo, meus filhos, eu dava livros e eu lia para eles quando era pequeno, né? Sim. E não motivei. Eles buscaram quando eles entenderam que era importante, né? Hoje já devia muito. Mas a senhora tinha uma base. Tinha. Muitas pessoas não têm. Porque talvez o pai e a mãe não fez, e é natural dela também não fazer. Mas então, eu não sei como explicar. Não sei como. Dar esse start, exatamente, né? Não sei. Sempre falava para os meus alunos que era importante. Talvez lendo algumas passagens, trazendo, né? Por exemplo, quando a gente dá aula aqui, é complicado porque as nossas crianças são de... Eu trabalho com uma classe de 5 a 9. Então, há uma diferença muito grande de idade. Sim. Uns leem, outros não leem. Então, você pode, talvez por mensagens, por incentivar, através de teatrinho, alguma coisa assim, mas exatamente como é que a gente faz, não sei, eu estou buscando também isso, porque eu não sei. Porque a senhora está falando das crianças, eu acho que a gente consegue incentivar as crianças aqui na sala, conta história, né? Hoje para criança tem bibliação, que é tipo um quadrinho. Estimula, né? Tem coisas que chamam a atenção ali para criança. E para o adulto é complicado. Por exemplo, a primeira vez que eu dei aula aqui, eu tinha acho que 6 alunos em sala, na primeira aula, e na última,
sei lá, eram 3 ou 4 aulas, né? Sim. 3 ou 4. Olha, eu fiquei muito frustrada, porque na minha visão, eu fui muito A senhora mal. achou que a senhora estava dando uma aula ruim. Exatamente, uma aula ruim. Eles não gostaram, porque as pessoas não voltaram. Então, eu não sei se é essa necessidade que você comentou aí, né? As pessoas ouvem um pastor. Não sei se é isso. Se a gente tem que trazer para eles que é importante conhecer a palavra. Não sei de que maneira a gente vai falar isso. A gente aqui, a gente trabalha muito, tenta trabalhar muito isso, né? No seminário a gente consegue puxar mais para isso. A partir desse ano vai ser mais puxado. Então a senhora já vai ser mais puxado nessa questão de leitura. Que bom, né? Que bom, né? Vai ser mais puxado essa questão de leitura. Mas na escola bíblica a gente também tenta incentivar, porque a gente tem um material, a gente dá um material, né? Então, na aula a gente não consegue dar todo o material. Eu até brinco muito, eu não sei se eu já falei isso com a senhora, mas eu já falei isso com alguns professores, que eles chegam para mim e falam assim, Hanan, mas cara, você me deu muito conteúdo para dar pro aluno, para dar na sala de aula. Como é que em 1 hora eu dou esse conteúdo todo, cara? E aí, eu não sei se eu já dei esse exemplo para a senhora, mas eu falo isso, já falei isso para alguns professores. Pensa no seguinte, pensa que eu tô te dando um saco de laranja. No saco de laranja tem o saco, tem a laranja, tem a casca, tem tudo, tem a laranja inteira. Eu tô te dando o máximo possível. Você consegue fazer várias coisas. Você consegue fazer um suco de laranja. Com a casca, tu consegue fazer um doce com a casca da laranja. Tu consegue usar tudo. Mas pensa o seguinte, você não consegue dar todo o material e não vai dar realmente, você pega e faz um suco. Exatamente. E quando tu faz um suco, eu tô te dando tanto conteúdo que você vai fazer um suco que tu não precisa botar água, tu não precisa botar açúcar, tu vai dar o suco puro pra pessoa. Então, estude o máximo, pega o melhor daquele conteúdo, passa o conceito daquele conteúdo e o material a gente incentiva para que as pessoas leiam, estudem, porque elas vão abranger mais ainda, porque não dá pra dar tudo. Então, eu dou essa analogia para poder trazer isso, por quê? Porque a gente tenta incentivar as pessoas a lerem. No ano passado a gente fez a leitura conjunta da Bíblia para ler em 1 ano. Né? Agora a gente já voltou esse ano, tá fazendo novamente. E assim, é realmente um trabalho assim de formiguinha, né? Porque são pessoas que nunca leram, não têm costume de ler. Gostar de ler não é que você vai pegar um livro e vai sair lendo desesperado. E a Bíblia é difícil, tem algumas versões que são difíceis e as pessoas não entendem. Verdade, não é? Verdade. Algumas versões muito Então ninguém vai difíceis. sair lendo assim desesperado. Então, uma dica que eu dou é assim, o que mais te chama atenção? Para livros seculares, o que mais te chama atenção? Qual é o assunto? E na Bíblia, se você pensar, tem todos os assuntos. Então, qual é o assunto que te chama mais atenção? Se você gosta de bibliografia, porque os evangelhos não necessariamente são uma bibliografia, mas se tu gosta, vamos para os evangelhos. Se você gosta de ensino, a gente vai para outra área. Se você gosta de romance, tem livros de romance. Se você gosta de aventura, tem livros de aventura. Então, para começar a incentivar a pessoa a ler, a buscar, por essa necessidade, né? A gente não pode ficar estagnado e parado querendo aprender só do que o outro fala. Exatamente. E nisso a gente tem muito erro, né? Eu ia até brincar com a senhora quando ela estava falando que a senhora conhece, a senhora foi amiga, né? Não vamos citar nomes, mas a senhora foi amiga de uma galera hoje que fala cada besteira na internet, né? De uns caras que a gente fala assim, cara, como é que esse cara se perdeu assim? Então, mas por exemplo, porque eu não tenho hábito de ver na internet, eu não sei, quando vocês falam, eu não sei se eles estão falando, sabe? Aprenderam como eu aprendi. Aprendemos a ler a Bíblia, aprendemos que era importante fazer... Eu fiz seminário na Nova Vida em 1978. E eram assim 2 anos, sabe? E a gente fazia prova, por exemplo, ler o Novo Testamento em 3 meses. Então tinha que ler, porque fazia prova e perguntavam questões daquilo que a gente leu. Quer dizer, por que as pessoas se perderam? Não sei. Por que se perderam? Não sabemos. Mas é isso que eu tô falando. Então, é um cara que a senhora conhece, né? A gente já conversou sobre ele, um deles. Mas hoje ele é muito conhecido aqui no Rio. Então, mesmo? Ele tem uma igreja gigante aqui no Rio, né? Tem uma igreja gigante aqui no Rio. E aí, a senhora falou assim, cara, mas ele não era assim, Hanan. Então, você escuta esse cara hoje, até por ele ter uma igreja gigante, tem uma igreja enorme, ele tem uma
projeção muito grande no Rio, pelo menos, que quem não conhece fala assim, cara, o que esse cara fala é verdade. É verdade. E aí você escuta aquele cara, e aí quando você vai bater com a Bíblia, não tá batendo com o que ele tá falando, não funciona, né? Então, a necessidade de se estudar é enorme, de aprender, de crescer, né? A senhora ali a senhora como professora, durante 47 anos, né? No magistério, dando aula. Hoje já dava aula lá na Nova Vida, dá aula hoje aqui também. A senhora acha que até dentro da igreja essa questão do estudo também diminuiu? Assim como desvalorizou muito no secular os professores, a educação, a senhora vê que também aconteceu isso nas igrejas? Não sei avaliar. Eu acho que... Não sei, aqui a gente busca muito, né? Como eu tô aqui. Eu vejo assim, muita coisa que eu não tinha aprendido. Eu aprendi muita coisa. Eu fiquei 33 anos lá, né? E houve assuntos que eu não conversei, embora tenha feito seminário. Então eu não sei se era eu, ou se era o grupo, ou se as pessoas. Agora eu não vejo também esse interesse tão grande, né, em se buscar, não. É o que a senhora está falando. Não tem. Hoje a gente tem aqui uma média de pessoas que devem passar por domingo aqui, tanto culto de manhã e à noite, por uma faixa de 700, 800 pessoas que devem passar, né? Não acredito que são membros fixos, mas passa porque tem visitante, né? Isso. E aí quando a gente vai na escola, eu acho que a gente tem uma escola muito boa. Muito boa. Né? E aí não é porque é a gente que trabalha, mas o conteúdo é muito bom, todo mundo se dedica muito. Eu nunca vi assim, na Nova Vida fazia, mas tinha na época tinha o nome de catecismo, né? E a gente dava Bíblia, mas não esse é aprofundamento. Sim. A gente não estou falando mal, mas não era aprofundamento. Eu acho que a gente, tanto na escola, a gente estuda, aprofunda bastante, no seminário a gente aprofunda mais, né? Até porque não dá para falar tudo que a gente fala no seminário, falar na escola, até por causa do tempo, né? E a cabeça e tal. Exatamente. Mas a gente tem que ter essa consciência de separar, mas eu acredito que a gente tem um conteúdo muito bom, a gente se dedica bastante para ter um conteúdo bom, mas a gente não vê, por exemplo, salas com 100 pessoas, 150 pessoas. Hoje a gente tem turmas de expositivo, já tem 3 anos que a gente tem expositivo bíblico todo domingo. E a gente tem uma média assim, de 40, 50 pessoas, eu acho muito legal. Porque todo domingo tem ali 40, 50 pessoas que estão interessadas realmente em aprender a Bíblia. Mas numa igreja que tem 600 membros... 40 é muito pouco. O que está acontecendo que falta gente? Será que não é o sono? Não é. Será que não é sono? Tu acha que é o sono, Renato? E se eu te falar que antes da gente ter domingo de manhã, a gente tinha durante a semana? E também não tinha. É verdade. Né? Porque, assim, infelizmente as pessoas não querem. Eu volto naquela. Elas querem receber algo desse Deus, mas elas não querem conhecer esse Deus. Ai, não sei. Será que isso não quer conhecer o Deus? Ou acha que. Ela já conhece o suficiente? Não, acho assim. Confio muito no pastor. Não, então, mas quando eu falo conhecer, eu não estou falando que essas pessoas não querem... Vou até voltar, eu não estou falando que elas não querem Deus, ou não querem conhecer verdadeiramente Deus. Elas não querem se aprofundar sozinhas. É de novo naquele assunto de Moisés. É mais fácil receber de alguém. E graças a Deus, porque as pessoas na nossa igreja, os pastores trazem palavras bíblicas. Então, as pessoas estão sendo alimentadas, estão aprendendo. Eu estou falando e o esforço extra? E é uma verdade, não quer o esforço. Sabe por quê? Aconteceu comigo ontem, onde eu fui no mercado e perguntei, onde é que é a sessão tal? Aí o rapaz falou assim. Aí eu falei, caraca, é mesmo, né? A gente podia, então é isso. A gente é muito mais fácil ser mastigado. É por isso que volta no assunto que a gente estava lá no começo, da internet hoje. Do celular, de tudo. Porque a pessoa fala assim, cara, quanto mais mastigado, melhor. Melhor, exatamente. Eu não preciso mais pensar, não preciso raciocinar, eu não preciso ler, eu não preciso buscar. Aí eu me perco, né? É isso aí. Eu me perco. É isso aí. Infelizmente, existem muitas igrejas e como a senhora falou, né? O crente tem muito essa visão de ser um cara muito bitolado, de ser um cara ignorante. As pessoas falam assim. Porque, infelizmente, as igrejas que hoje... A maioria das igrejas que tem televisão são esse tipo de igreja.
Mas isso não é o total. Não é a totalidade, não é o máximo. A maioria tá lá de verdade sendo crente, é compreensivo, ama o próximo. Mas o exemplo que é passado para fora, quando a gente vai ver num filme, numa série, numa novela, é sempre... O crente, ele é sempre muito hipócrita. Porque ele é sempre muito formal aqui, perfeito, mas ele tá traindo a mulher. Ou a mulher tá aqui, parece que ela é perfeita, toda vestida, e daqui a pouco ela tá lá no pagode. Exato. Não é? Então, a visão que é passada do cristão é essa. Porque talvez seja o exemplo que a senhora tinha lá, de tipo... Como é que eu vou ser crente? Crente é tudo ignorante, eu fiz faculdade, eu estudei, né? Não, e é mesmo, acho que tem isso, as pessoas veem assim, continua vendo assim. Eu me lembro que na escola, quando a gente falava de igreja, né, quando eu falava, tinha poucos cristãos, né? Crente, né? Pouco evangélico, principalmente. Sim. E as pessoas nos achavam ignorantes. Sim. Eu me lembro, eu já conversei com você, numa colega que fazia filosofia, veio perguntar se o homem criou Deus ou Deus criou o homem. Quer dizer, isso aí jogando, né? Claro, claro. A sua inteligência. Você é fraco. Você é fraco. Você Como se o homem tivesse a necessidade de criar um Deus para ele não sentir só, né? Exatamente. Ó, a gente tem uma... depois eu vi, ela tem uma artista agora, ela tá concorrendo ao Oscar e tudo, né? Eu acho ela maravilhosa como atriz. Mas ela bem novinha falou assim... tem alguma coisa que você odeia? Ela tava naquele programa Roda Viva. Tem alguma coisa que tu odeia? Ela falou assim, eu não gosto de crente, eu odeio crente. É mesmo? Falou? Crente é tudo ignorante, crente é isso, crente é aquilo, tal. Chegou a ver isso, Will? E aí ela criticou muito o crente. E aí alguém falou assim pra mim, eu não tinha visto a outra entrevista dela, mas aí alguém tinha falado assim, e aí viu o filme, eu falei, cara, eu amo essa atriz, eu acho ela maravilhosa. Ela é muito boa. Cara, mas ela acha a gente burro, cara. E tipo assim, desculpa, mas quando você fala de crente ou de cristão, pode não estar falando diretamente pra mim, mas você me magoa os meus irmãos, entendeu? É a mesma coisa, tipo assim, eu não posso falar mal do Jader, mas a senhora pode falar com ele. Porque a senhora fala até em amor, talvez a outra pessoa tá só julgando, né? Então, eu fiquei triste quando eu vi aquilo e ela era nova. E aí eu vi depois, há pouco tempo eu vi ela falando... Agora que ela falou assim, me arrependo de ter falado que os crentes são ignorantes. Ela continua não sendo muito fã, né? Por quê? Porque ela tem essa visão de que o crente é fechado, o crente é bitolado, o crente é isso. E realmente muito crente dá motivo para isso. Né? E muitas igrejas também. Igrejas também. Muito, um rigor muito... Que você tá vendo, isso aí não é verdade. Mas ela já mudou a opinião dela bastante. Então ela falou assim, hoje eu vejo a igreja muito eficiente na ajuda ao próximo. Ela sempre traz o lado positivo como ONG, né? Como participação, ajudando pessoas que enfrentam um vício em drogas e tal. Ela continua não sendo muito fã, mas ela já vê um lado bom. Mas é a experiência que ela teve e a referência que ela tinha. E eu acho que o cristão ele precisa mudar essa referência de que um cristão não estuda. Exatamente. Nós precisamos ter bons médicos cristãos, bons jornalistas cristãos, bons atores cristãos, né? Bons jogadores. Bons jogadores cristãos. Falam, né, de Deus. Como é que emociona? Eu me lembro que eu fiquei com antipatia, falando para ele me ouvir, né? Fiquei com raiva do Pedro quando o Pedro saiu do Fluminense, vou para um time grande. E aí, poxa, saiu. Mas o Por Pedro, isso que tá no banco, pô. Mas as pessoas. Tá machucado. Não, mas ele tava no banco antes. Mas as pessoas. Mas aí quando ele faz, né? Quando ele faz gol. Então, e isso é importante, isso chama atenção, porque ele está falando de Deus. Quando eles falam, então, quando um artista fala. Eu ouvi uma reportagem um dia desse, um médico, que ele não sei se ele é surfista, o anti-surf. Ele faz assim, ele conseguiu salvar um banhista e ele é médico, você viu? E aí ele falou, Deus me deu a oportunidade. Eu falei, caraca, olha que importante o médico falar isso, porque a maioria também, né? Estuda, parece que estudou, a visão de Deus acabou. Acho que tem vergonha de dizer que só pode ser. Não, mas se o cara tem vergonha de dizer que é cristão, ele já não é, né? Já tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Não sei que mas
A gente precisa na academia ter bons cristãos. Exatamente. Né? De bons professores cristãos para acabar com essa... Bons filósofos cristãos para acabar com essa ideia principalmente o filósofo. que o cristão é burro, né? O cristão é ignorante, o cristão não estuda. E eu acho que o cristão precisa entrar em todas as áreas, na política, tem que estar tudo. Muito preciso. Cristãos verdadeiros. Exatamente. Em todas as áreas. Aquilo que falou vai agir, né? Mas a senhora falou que lê muito e eu acho que quando a galera vai escrevendo ali, né, nos comentários, e a senhora gosta de ler bastante, e aí eu queria que a senhora indicasse pra gente alguns livros. No geral, tá? Por exemplo, a senhora leu bastante e a gente não precisa ficar preso só a livro cristão. Mas assim, um livro que seja bom para a pessoa ler, que vai estimular essa criatividade de fantasia ali, de estar lendo e mexendo com o cérebro dela. Pode ser qualquer livro. A senhora indica algum assim que a senhora leu, que a senhora amou, a senhora gosta? Possa ser um livro clássico, da literatura, de poesia, não precisa ficar presa ao mundo cristão. Tá, eu gosto de Pequeno Príncipe. Acho que tem um ensinamento enorme, Pequeno Príncipe, né? E você pode até fazer uma analogia, né? O essencial é invisível para os olhos. Então, você tem, né? Que ótima indicação. Então, começou bem, Pequeno Príncipe eu acho maravilhoso. Eu gosto. E o Pequeno Príncipe, não, a gente fala que é um livro para criança, mas se a criança ler, ela não vai entender. Não vai entender nada. Então... O adulto pode até ler para uma criança, mas não é feito para uma criança. E você vai lendo outras vezes, né? O Pequeno Príncipe é maravilhoso. Eu sempre que meus filhos iam para o retiro, quando eles voltavam, eu botava: se você disser que vai chegar às 4, desde as 3 eu começaria a ser feliz. Que coisas maravilhosas. Gosto disso, desse Pequeno Príncipe, depois é Fernão Capelo Gaivota, também. E tem um... acho que é Cativar-se. Esse não é Cristãos, é Cativar-se. Não me lembro o nome do autor. Não conheço. Cativar-se, tá. Mas a galera vai procurar. Cativar-se. Tá. O Pequeno Príncipe é ótimo. Maravilhoso, né? Gaivota, Cativar-se. E a senhora vai falar mais algum? Tem mais algum na mente aí? Tem, cristão, né? Um que eu gosto muito é Isca de Satanás. Sim. E eu li, o último foi... O pastor até indicou na escola. Mas eu estou esquecido do nome, meu Deus, gostei tanto. Uma Nádia que me emprestou. Restaurado, não sei se é restaurado. Não me lembro. Tu lembra, Renato? Peraí, tô tentando. Renato tá tentando lembrar. Tá. Esqueci o nome. Esse Isca de Satanás, a senhora lembra quem escreveu? Bevério, John Bevério. John Bevério tem bastante coisa, tem um, né? Do Kenneth Hagin, Fé para remover montanhas, maravilhoso. Tem um monte de livro dele, né? Porque no nosso seminário a gente teve que ler esse. Sim. No seminário lá na Nova Vida. De oração, fé, estudo da fé. Ótimo. Maravilhoso. Depois a gente vai lembrar, se a gente lembrar, a gente bota lá na descrição também. Restaurante, não pode esquecer, a gente bota lá na descrição também pro pessoal. Celebração da disciplina, não? Esse também é legal, né? Celebração da disciplina é legal. Mas não foi esse, não. Não, eu tô tentando lembrar também. Meu Deus. O último livro que a senhora leu, o meu... Poxa. O seu Fé, né? Fé, né? Pode falar dele, né? Já como resposta, como é que a senhora não fala do meu livro, tia? Fé como resposta. Poxa. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver assim, são vários autores, aí não segue uma... Não são todas as pessoas que são formadas em teologia, mas assim, todas têm uma visão sobre fé, e aí a fé como resposta em vários assuntos. Então, e é muito realmente vai ter... para ativar a sua fé, mas o teu exige que você pense, porque o teu tem muita teologia. Aí obriga que você vai ler, vai comentar. Lembra que eu li no início? Eu tive que reler, eu li 3 vezes. Que maravilha. 3 vezes. Aí, a galera é inteligente, pô. Chamou logo ela. Vou indicar outro aqui, que aí não podia faltar. A gente não tem o primeiro dele aqui, não, né? O primeiro é o Cartas Vivas, que fala a história da igreja, de como começou. E tem esse aqui, Alexandre Pilar, também do nosso pastor, Abraçando uma Geração. Esse livro é bem legal, porque eu não vou botar o Renato na rabuda para ele me falar aqui o que ele achou do livro, não. Né? Renato, fala um resumo aí. Vou falar, não. Mas é muito legal, porque ele vai falar sobre gerações, né? De como
você ensina e você passa para o seu filho, o seu filho vai passar para o seu neto, e gerações ali sendo abraçadas e sendo reconhecidas como filhos de Deus, né? Essa questão da paternidade é muito forte, né? É muito forte. Foi isso que fez o Jader vir e eu vim junto, e a gente percebe isso, né? Como é importante essa questão aí, e no livro ele fala sobre isso, né? Sim, sim. Olha, foi ótimo essas dicas da senhora. Eu acredito que, pelo menos para mim, foi um papo Você já muito leu o bom. Pequeno Príncipe? Já li o Pequeno Príncipe, eu acho maravilhoso. Então, lê Fernando Capelo Gaivota, é uma gracinha. Eu vou ler esse. Esse eu realmente não li. E depois eu vou pegar o nome do outro. Que a gente vai lembrar. Que a senhora falou. Cativar-se. Eu não sei Isso se. aí. Acho que é importante cativar-se alguma Tá, coisa eu assim. vou procurar ele, depois eu mando pra senhora me confirmar e peço pro Renato colocar lá também na descrição. Mas vou ler esse Gaivota. Fernando Capelo. E o mosquitinho. E o Pequeno Príncipe pra mim é maravilhoso, assim. Eu tenho um vídeo que eu fui falando de alguns livros que eu li, eu acho que eu não lembro o ano, se foi 22 ou 23, que eu reli ele. E aí eu postei lá, tipo assim, os melhores livros que eu li, e tava em primeiro lugar o Pequeno Príncipe. Li muitos, evangélicos eu li muitos, eu não lembro os nomes. Às vezes, né, a gente vai falando assim, o nome foge. Você lembra do assunto, lembra do livro. E ficávamos eu já disputando quem ia ler mais. Aí... Então, isso é muito legal, porque você motivou o seu filho a fazer isso. E teve essa troca, né? Deixou um monte de livro aí, ele veio, vou carregar meu livro todo. Não, eu tô lendo esse. Depois eu tenho que emprestar pra senhora, vou deixar na Nárnia com a senhora. Escreve lá. E um muito bom é a cultura da honra. A cultura da honra. Esse também. É maravilhoso. Que essa ideia de honra, né? Sim. Honra não é puxar saco, não. Honra é você... Isso aí. Valor... Debaixo das suas asas. Ih, rapaz, o Renato se empolgou. Foi legal, mas é uma verdade. Tem outra aí, Renato? Eu li. Daqui a pouco a gente leu. A gente foi obrigado a ler. Foram nas aulas do foi pastor, muito né? bom, Nas aulas do pastor foram rolando esses livros aí para vocês fazerem resenha. Então, e na Escola Zoe, ele passou esse que eu gostei muito. Sim. Eu não sei se eu consigo lembrar. Não vou lembrar ele agora. Da Zoe. Esse fez agora a Zoe, né? Não fiz essa turma agora. Aí a senhora fez agora, foi nessa turma. Mas eu acho que esse livro, pelo que a senhora falou, ele já falou dele outras vezes. Acho que já. São livros que ele sempre está falando, né? São sempre livros que ele está falando. Que são muito bons. E aí, eu gosto muito de ler, mas aí você começa a ler, aí você volta. Eu vou anotar. Ele vai lendo, relendo, e eu acho que assim, você lê hoje, daqui a um ano tu vai ler de novo, ele vai ter, parece que tem coisas novas, mas não é que tem coisas novas, é que você foi aprendendo coisas naquele caminho, que aquilo já começa a fazer mais sentido. E é o teu momento, né? É impressionante. Olha, eu acho que uma dica também muito legal se você começou um livro e não gostou daquele livro, pare. Porque se você insistir, provavelmente você não vai querer pegar outro. É mesmo? Porque se você tá assim, tem 200 páginas, na 40 eu tô achando insuportável. E aí é melhor você parar, porque talvez o livro não é ruim. O livro só não encaixa naquele momento para você da sua vida, entendeu? Talvez você vai ler ele depois e vai fazer todo sentido. Por exemplo, eu gosto de português, né? Tem um livro que eu nunca consegui ler, foi Sertão, Grande Sertão em Veredas. Eu não consegui. Então, tem um momento... E tem o estilo também, tem o gosto também. A gente gosta de estilos de filmes diferentes, de séries diferentes. Tem gente que vai amar e tem gente que não vai. E tem gente que você... Por exemplo, eu ganhei de aniversário, deve ter uns 2 anos, aquele Guia do Mochileiro da Galáxia. Não sei se a senhora já ouviu falar. Assim, ele é uma coletânea, um volume único, um livro lindo. A senhora vai olhar assim na minha estante, acho que é um dos livros mais bonitos, assim, de capa, tá? E aí falavam muito desse livro, me deram de presente. Uns amigos me deram de presente. Gente, eu li o primeiro, mas eu li o primeiro assim, triste. Eu achei horrível. Não funcionou pra mim. E tem gente que eu escuto falando, cara, esse livro é maravilhoso. Pra mim não funcionou, entendeu? Isso. Então pode ser o tempo, pode ser só o gosto, pode ser o estilo. Acontece. Então, não tá gostando de um livro? Pare. Pega um que te fale de um assunto que tu goste, que te interesse mais, porque provavelmente vai te animar a ler outros livros. Se você ficar forçando, você sempre vai ter aquela sensação de tô lendo o livro e é penoso ler, é chato ler. Então, se você ficar nessa, tu não cria o gosto por ler.
outro livro, tu vai acabar se limitando a falar, não, eu também não vou ler, não vou gostar, é chato, né? Então, é uma dica. Se não goste, para. E, de preferência, comece livros que você tem interesse, que é assuntos que te interessam. Te interessa biografia? Vai ler biografia. Te interessa fantasia? Tem vários, né? Então, o Nárnia é um ótimo para você ler, tem outros também. Sempre quis, depois que falaram, né? É. Que eu achava, primeiro eu achei, não vou ler. Andou uma fase assim, né? Só posso ler livro evangélico. Você começa assim. Aí eu tenho um monte. Na escola, né, no município, eles davam um livro pra gente, né? E tem um monte que eu não vou ler porque... Não é cristão, não vou ler. E aí isso é um erro, né? A gente tem que ler, a gente tem que saber, até para você poder discutir com as outras pessoas. Para você não ser taxado de ignorante. Para você saber o que acontece na cultura, o que acontece fora. Exatamente. Você precisa saber o que acontece fora, até para você saber como levar Jesus para isso. Né? Então você não pode estar limitado ali. Eu acho que o cristão não pode sair da cultura, não pode sair da arte, não pode sair da política. As pessoas falavam, né? Político, cristão tem que estar na política agindo corretamente. É isso aí. E eu acho que em todas essas áreas o cristão precisa estar ali firme, ele precisa marcar presença. Porque senão a gente só vai perdendo espaço. E aí parece que o cristão não entende de política, o cristão não entende de arte, não entende de cultura, não entende da academia, não entende de nada. Não entende nada. E aí ele está limitado àquele mundo e mesmo naquele mundo ele não sabe muita coisa. Isso né? É triste. É isso. Porque tu vai ver filósofos falando do cristianismo, por exemplo, eles sabem da história. E aí eles acabam achando que, tipo, cara, eu sou um historiador, eu estudei, você não, cara. Você só escuta a palavra de alguém aí e acredita. Então, até no assunto que a gente deveria dominar, a gente não domina. Exatamente. E aí eu acho que essa falta de conhecimento, essa gana de querer estudar, né? Porque fica naquela história de a palavra mata, a letra mata. Mentira. Quanto mais você conhece Deus, pelo menos para mim, quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero conhecer. Mais quero conhecer, exatamente. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu menos conheço. Exatamente. Quanto mais seria eu acho que isso é em todas as áreas. Eu acho que todo mundo que ama estudar, vai estudando, e tu fala assim, caramba, mas não termina, mas você, na verdade, tu não quer que termine, porque tu vai adquirindo conhecimento, é sempre bom, né? Sempre bom. Olha, foi ótimo conversar com a senhora. Eu não sei se a senhora vai gostar, se a senhora gostou. Gostei. Gostou? Já falei que tava com medo de você. Gente, de me jogando uma pegadinha. Não, ela gostou. A senhora me ama, não me ama? Amo. Como se fosse meu filho. É porque eu fico pegando no pé dela e aí eu brinco muito. Aí eu pego muito no pé da senhora. Claro que eu gosto de exagerar as histórias da senhora para ter mais graça. Ah, é? É, não é? As histórias da senhora no Maracanã, a senhora, né, na torcida. A senhora gostava, mas eu gosto de exagerar pra ter graça. Não ia, eu vou. Não, mas a senhora não vai mais naquele pique. A senhora não vai mais com bandeirão. Nunca fui com bandeirão. Tá vendo? Ela tá me xingando, ela quer que eu fale. A senhora não foi mais com bandeirão. Nunca foi. A senhora não bate mais em ninguém. Nunca bati. Porque a senhora brigava. Nunca bati, nunca briguei. Então, eu acho que foi ótimo. Brigar com palavra, né? Brigar com palavra a gente briga. Agora... Eu acho que foi ótimo. Eu pelo menos gostei bastante. Espero que a senhora tenha gostado. Que a experiência da senhora tenha sido boa. Que quando a gente convidar de novo para outro assunto, a senhora venha. Agora não vai ficar mais, né? Não vou ficar com medo mais, né? Viu? Que eu não vou... Eu espero que eu tenha sido útil, que tenha falado coisa que... Vale a pena, né? Que eu não tenha jogado palavra ao vento. Não, eu aprendi bastante. Que eu tenha valido a pena vir. Porque, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Estudar, eu acho que é importante demais. E não existe barreira para a educação. Sim, né? sim. É tudo, a gente precisa disso. O nosso país está empobrecendo porque não se dá valor à educação. Então a gente precisa. Mas eu estou muito satisfeita, muito contente e muito honrada pelo convite. E para a escola bíblica eu quero mais, quero aprender mais, quero que vocês me deem oportunidade. Vamos. A escola mudou um pouquinho, né, para esse ano, então os primeiros 6 meses a gente vai estar ali todo mundo junto. Legal. Na sala, na escola do discípulo. Mas no meado do ano a gente volta a dar todas as aulas de novo. E legal. a senhora vou mudar a matéria da senhora. Só dar uma matéria nova.
É mesmo? É. Com antecedência, A senhora né? Falei. A senhora vai dar matéria nova e Essa escola de discípulos está sendo muito boa. vai ser bem legal. Então, para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, convidasse as pessoas à escola bíblica, a estarem na escola bíblica, ou como isso pode ser importante, pode ser um diferencial para a vida delas. Então, se a senhora quiser, a senhora pode olhar para essa câmera aqui, que eu devo estar tampando com a mão, porque eu me mexo muito, mas a senhora pode olhar para ela e fazer um convite mesmo para as pessoas estarem na escola. Como é que a senhora motivaria as pessoas a participarem da escola bíblica? Um dia me perguntaram o que era estar na escola bíblica. Então, eu acho que a gente a busca, né, pelo conhecimento das coisas de Deus. Por mais que a gente busque, a gente nunca vai ficar sabendo. Então, eu aconselho que vocês venham. Acordar um pouquinho mais cedo é bom, a gente ganha mais o dia. Chega cedo na igreja, chega cedo no culto, escolhe o lugar. Então, que vocês venham estar conosco, é muito bom. As pessoas se preocupam em trazer assuntos bíblicos, mas de interesse, que são atuais, e que a gente não pode mais ser taxado de ignorantes. Nós precisamos conhecer a palavra, porque isso agrada a Deus, e a gente está aqui para servir a Ele, né? Nós somos feitos para o louvor e para a honra de Deus. Então, que vocês venham. Eu quero ser professora de alguns. Tenham uma tarde maravilhosa, um dia muito bom. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada a vocês pelo convite. Amém, amém. E uma última dica se você está em uma igreja que não tem escola bíblica, essa igreja não é bíblica. Então, o único ponto que a gente precisa prestar atenção. O pastor prega bem, mas se não tem uma escola bíblica, essa igreja não é bíblica. Uma escola, uma igreja que fala da Bíblia vai querer te incentivar a estudar, a procurar e não só depender de alguém. Exato. Então procure uma igreja bíblica para você congregar e viver em comunhão com seus irmãos. Acho que foi um papo maravilhoso, acho que as pessoas vão aprender bastante. Muito obrigado, Renato, o cara que manda em tudo, o homem, o brabo, o Renato. William, meu parceiro, um abraço, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, que sempre tá dando suporte em tudo, né? Ele já foi embora. Já foi embora. Tu viu? Ele veio aqui, deu tchau pra gente e foi embora. Ao Rodrigão, a todo mundo que faz esse podcast, o meu parceiro que não tá aqui hoje, que eu tô morrendo de saudade dele, de brigar com ele. Só grava as segundas. Já tô com saudade de brigar com ele. É engraçado, quando ele tá, eu não quero que ele esteja. E quando ele não tá, eu sinto saudade. É um negócio assim, é um problema, Renato. É um problema. Muito obrigado, pessoal. Fique aí. Olha, qual é o Instagram da senhora? Pro pessoal... Easy Câmara. Easy Câmara. Vamos lá seguir. Com S com Z. Easy com 2 Z's. IZZI. Isso aí. E aí, poxa, sigam ela lá, conheçam. Você que é da nossa igreja, faça a escola bíblica, que você vai ter o prazer de ter aula com a tia Izzy. Você só pode chamar ela de tia Izzy se você fizer aula com ela. Senão você não tem essa moral de chamar ela de tia Izzy. Hoje eu tô virando mais vó, né? Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.